Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, esse podcast lindo, maravilhoso, fofinho, que vai falar sobre o quê? Sobre treta, sobre miséria, sobre tristeza, mas também sobre muita alegria e emoção, que é o tema do episódio de hoje. Eu sou o Thiago Queiroz e tô muito animado pra essa conversa que a gente vai ter. Aqui é Victor Orives. Meu irmão mais velho quebrou minha clavícula e eu arrebentei a cabeça do meu mais novo 3 vezes. Levei ele pro hospital 3 vezes com uma pedrada, com derrubada do carrinho e mais uma outra coisa que eu tô tentando lembrar agora. Eu conto depois. Ok. Eu já estou ansioso. Um papo tranquilo, teremos. Aqui é Bruno Vilas Boas. Eu passei por todas as fases com a minha irmã, desde as tretas absurdas e muita surra que eu apanhava no caso, até o momento que a gente descobriu que era melhor a união do que a gente ficar brigando. E pra gente falar sobre esse tema tão importante, a gente trouxe ela, talvez uma das convidadas mais pedidas da história do podcast, Elisama Santos, querida, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo aqui. Obrigada pelo convite, estou me sentindo, talvez uma das conversas mais pedidas, estou me sentindo. Muito, é lá no alto, ó, é lá em cima. Quebrou o YouTube! Quebrou o YouTube, inclusive, é verdade. Coisa linda tá aqui, gente, que bom ter aqui pra gente bater esse papo sobre irmãos. Maravilha. Bom, a gente vai começar a nossa conversa rapidinho, mas antes eu só preciso fazer 2 avisos, tá? O primeiro é: apoie o seu podcast local. Faça isso. Se torne um apoiador supimpa aqui. Hoje não tá tendo a exibição pros nossos apoiadores, né? Ao vivo aqui na nossa conversa, porque Elisama veio e quebrou o YouTube. Não tá funcionando, de verdade. Não dá pra ver nenhum vídeo. Nenhum. Nem a nossa live, nem nada. Mas, assim, em dias normais, quando a gente não tem uma estrela desse porte, a gente consegue oferecer essa recompensa. Que horror. Mas, assim, apoie seus podcasts preferidos, tem a gente no apoia.se/Tricô de Paz, ou qualquer outro podcast que você curte muito e que você não gostaria de viver sem, vai lá e dá aquela força que é super importante, tá bom? Tem outra coisa também que é muito legal avisar, é que o nosso Wikipedia tá lá em cima, bombando e super atualizado. A gente recebeu um reforço aí da galera que tá ajudando a atualizar, então a gente tem lá o nosso wiki, sabe, Elisama? É coisa de gente importante, sabe? A gente tem um wiki e lá você pode clicar e tem um verbete pro Bruno, por exemplo, que fala um pouco da história do Bruno. Uau! E que ele nunca clicou, então ele não sabe se é verdade. Mas ele nunca viu. Inclusive, pela cara, tá sabendo agora. Ele tá preocupado agora. Eu fiquei um pouco preocupado. Ele tá acessando agora. O que será que tá aí, Bruno? Meu Deus. Já dá uma olhada aí, que é wiki.paizinho.com, e lá a gente tem um pouco da história do tricô. Tem, inclusive, um verbete lá com todas as nossas indicações supimpas num lugar só. Uma coisa que a galera sempre pediu. Então, vai lá, que vale a pena pra gente ter esse registro histórico do podcast. Não gostei de uma coisa aqui já que eu li. O quê? Tá dizendo que eu sou casado com o Victor Vilas Boas, não o Victor Ourives. Você gostaria de estar com os dois. Eu sei disso. Por exemplo. A gente compreendeu bem? Eu só entrei porque o Victor era meu crush, entendeu? Essa era a intenção, mas já tô escrevendo aqui no pode. O bom do Wiki é que a gente pode atualizar, entendeu? Dá pra botar isso daí, entendeu? Olha, é isso aí. Mas bom, vamos lá então, vamos pra nossa conversa. Pra quem ainda não conhece você, Elisama, conta um pouquinho quem é Elisama na fila do pão, né? Fala pra gente aí, quem é você? Nossa, eu sou Elisama Santos, sou escritora. Assim, o que é que você é? Escritora. O resto a gente vai negociando ao longo da vida, mas sou escritora, sou mãe de Miguel e de Helena, sou psicanalista, educadora parental e bilhões de outras coisas. Intensa, curiosa. Sou ariana com lua em câncer, tá? Eu sou uma brava boazinha. O Vitor gosta muito de falar de astrologia. Procure ele pra isso. Ele vai muito feliz. Ele sorri quando a gente fala desse assunto. E é isso. Maravilhoso. A gente, antes da gravação, a gente estava batendo um papo sobre astrologia. O Vitor estava realmente bastante interessado, estava olhando para baixo. Mas a gente estava aqui altos papos. Assim, eu tava analisando o YouTube, gente. Tava tentando ver o vídeo não ia. Eu tava quase que um looping ali. Mas a gente pode, inclusive, se o pessoal quiser, a gente chama a Elisama de novo para fazer um especial astrologia. Olha que coisa maravilhosa. Com o Vitor. Até pra quando você desejar ter filhos, irmãos,
você já pode fazer o planejamento do nascimento para ver qual signo que combina. Pois é, gente. Entendi. Inclusive fazer uma cesariana, pra nascer 2 meses antes. Tem que fazer... Tem que fazer o mapeamento ali pra saber quando é que vai nascer mais ou menos. A gente não tá falando de cesárea eletiva não, tá? Que tem gente que faz isso mesmo pra acertar uma pasta. Não, é só concepção ali, entendeu? Isso. Vai ali, tenta mais, só pra ter uma mais noção, ou menos. Uma amiga minha tem uma filha que é ariana. Aí ela me ligou, aqui está, grávida de novo. Ela, amiga, mas dessa vez vai ser canceriano, porque eu não ia aguentar o ariano na minha vida. Tá vendo só? Já fez o cálculo logo pra saber o signo que essa criatura vai ter, meu Deus. Muito bom. Conta pra gente também, Elisama, um pouco dos seus filhos, com a idade deles, o pessoal saber que você já tem uma carga de vivência braba aí, intensa, vamos botar assim. Intensa! Eu sou mãe de Miguel, de 8 anos. Pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa que tem fama de brava desde muito pequenininha. Ariana, minha gente. Eu tenho tatuado calma no meu braço. Pessoa que tatua calma no braço, obviamente, não é uma pessoa calma, na verdade. Não é uma pessoa tranquila e pacífica. E aí, Miguel tem muito disso de meu, né? Miguel é daqueles, muito parecido comigo nesse sentido. E Helena, de 6 anos, que é mais tranquila, sabe? A Helena veio pra vida pra se divertir, assim, ela é muito gostosa. São 2 crianças que me ensinam muito sobre a vida, né? Eu tô aqui brincando que eles têm essas características, mas a gente sabe que nenhuma característica é capaz de definir ninguém, né? Eles são enormes e gigantescos. E me ensinam todos os dias, mas eu brinco que eu sou quem eu sou hoje em relação a estudar. Foi Miguel que me botou pra dar uma lida nos livros, pra poder chegar aqui, pra lidar com ele através da não violência. Nossa, eu me identifico muito, porque Dante é a mesma coisa que a gente chama o Dante de Dante o pequeno bandeirante, que ele vai na frente ali da mata fechada da paternidade, da maternidade, vai lá, vlá, e a gente vai tentando dar conta das coisas. Mas é muito especial, é um aprendizado muito grande, né? Então a gente é sempre muito grato. Eu queria fazer um aviso só pra você aqui, caso você ainda esteja, poxa, mas peraí, eu vou ouvir isso aqui sobre irmão, eu nem tenho filho, ou tenho um só, nem pretendo ter outro. Mas se você tem irmãos na sua vida, você precisa ouvir isso aqui. E você logo vai entender por que é tão importante que você ouça também isso daqui. Então, fica por aí, tá bom? Eu queria aproveitar até esse gancho para falar um pouco com vocês. O Vitor já falou que tem muitos casos pavorosos com os irmãos, né, mas tem casos bons também, tá, gente? Eu espero que sim. O Bruno também. Elisama, você tem irmãos também? Eu não sei. Você tem? Tenho uma irmã que tem quase a mesma diferença que os meus filhos de idade, né? 2 anos e 3 meses. Mas assim, eu sou a filha mais velha, então eu fui aquela super cobrada, né? Cuide da sua irmã. Então minha irmã caía na varanda e eu estivesse no quintal de casa, eu apanhava. Porque sua irmã caiu, você não estava olhando a sua irmã. E esse excesso de responsabilidade sobre ela, nos primeiros anos da gente, me fizeram me afastar muito. Assim, eu tinha raiva dela. Assim, ela era a pedra no meu sapato, porque eu tinha que cuidar dela, porque eu apanhava por causa dela, porque se ela não quisesse comer, eu também não comia, sabe? Então, assim, era um saco. Mas aí, depois que a gente começou a crescer, eu acho que principalmente depois da adolescência, nós nos tornamos grandíssimas amigas. Então eu falo com a minha irmã algumas vezes no dia. Tudo que me acontece de bom, ela é a primeira pessoa a saber. O que me acontece de ruim, ela é a primeira a ouvir as lágrimas. Assim, somos amigas, sabe? Alguém que eu escolheria pra ser minha amiga mesmo que não fosse minha irmã. Bacana mesmo. Vamos fazer essa rodada então de falar dos irmãos, por enquanto. O meu irmão, ele tem 11 anos a menos do que eu. Ele é um temporão. Então, eu reconheço muito também essa questão de o quão que é aprisionante, né? Você ter esses papéis entre os irmãos estabelecidos pelos pais. Eu era o mais velho, eu tinha que ser o responsável. Então, por ter essa diferença também, eu não, né, perdi, assim, aquele meu início ali de pré-adolescência, não podia errar, e é todo bebê. E pra mim, uma coisa que acho que atrapalhou, eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Porque não é a primeira vez que a gente fala sobre irmãos no podcast, mas pra mim, uma das coisas que mais foram difíceis nessa relação e que tem impacto até hoje, porque eu não considero, assim, que a gente é amigo próximo, sabe? A gente tem uma relação de irmão, porque é isso e está posto. Mas uma das coisas que mais foram impactantes pra gente, que eu, depois de muita análise, né, consegui entender, foi esse não acolhimento, né, pros sentimentos ditos, né, considerados negativos, né? Essa coisa de, não, você não pode sentir raiva do seu irmão. O que é isso? Vocês são irmãos?
Né? Vocês são do mesmo sangue. Vocês só têm um ao outro. Depois que eu morrer, seu pai morrer, vão ser só vocês dois lutando contra esse mundo, né, tão cruel. Então, qualquer coisa que me fizesse sentir raiva, automaticamente eu já me sentia culpado. E colocava aquela raiva pra dentro, né? E não pedia ajuda, porque não tinha esse espaço também. E aquilo foi virando ressentimento, enfim, foi criando uma distância muito grande entre a gente. E pra mim, quando eu soube que ia ser pai de 2, né? Quando a Anne engravidou do Gael, foi pra mim, assim, acho que a gente tem alguns momentos que a gente surta, né? Quando a gente tem filhos, né? Pra mim foi um momento muito marcante, porque eu fiquei muito perdido. Falei assim, puta merda, eu não sei o que fazer. Como é que eu não tenho menor chance de ensinar 2 irmãos a se gostarem, a se respeitar, porque eu não sei o que é isso. Então, foi pra mim um grande processo, assim, de aprendizado, de cura mesmo, de muitas coisas, de busca por né, reparar as relações. E sou muito grato, de novo, a ter filhos, porque eles me ajudam a ser uma pessoa melhor também, né? Eu e meus irmãos, sou do meio, né? Tenho o mais velho, 3 anos de diferença, e tenho o mais novo com 2 anos de diferença. Errei. O mais velho tem 2 anos, é 2 anos mais velho, e o novo é 3 anos mais novo do que eu. Sou do meio. Eu não sei muito bem, então, eu vou dizer... É engraçado que tem algumas coisas na vida que a gente nunca para pra pensar, né? E, inclusive, aqui no Tricô de Paz, diversas questões eu venho pensar no programa, né? E essa é um ponto, né? Você foi falando sobre irmãos e tudo mais. Eu fico lembrando dos meus irmãos. A imagem que eu tenho de irmãos, que é uma imagem clássica, que eu acho que todo mundo é assim, né? Que na verdade não é, mas enfim, eu achava. Nós fomos pessoas que brigavam muito durante um bom tempo, porque irmão briga e cai na porrada. Cai na porrada entre aspas, né? Um bate, chora, vai pra mãe e a mãe bate todo mundo. Aquela coisa clássica. É nisso. Mas a gente sempre cuidou muito, pelo menos a lembrança que eu tenho e a percepção, o sentimento que eu tenho, vou já sentimento mesmo, porque é realmente é o que eu sinto mesmo, não lembro muita coisa. É que sempre todo mundo cuida um do outro. Alguns momentos assim, tudo foi tão constante, tudo tão rotineiro, que acaba que nada é tão marcante, né? Mas eu sei de diversos momentos que meu irmão sempre cuidou de mim, eu sempre cuidei do meu irmão, direto ou indiretamente. Óbvio que teve vários vacilos, mas a gente, de certa forma, a gente sempre foi muito unido. De uma maneira bem estranha, porque... a gente não teve orientação, né? E, na verdade, foi aquela criação antiga. Tipo, tem uma mãe que cuida pra não deixar ninguém morrer, o pai tá trabalhando e os 3 que sobrevivam ali sem se degladiar. E assim que seguiu. E acabou que, de uma maneira milagrosa, a gente é bem unido. Apesar de um quebrar o osso do outro. Que bom que saiu bem, né, cara? E tem só um detalhe, assim, bobo, mas é um detalhe engraçado, que eu acho que cabe a gente falar, é que tem uma questão, essa questão da fala do Vitor, da fala acelerada, que na verdade o Vitor, ele tá aqui só no podcast porque ele é uma trava para as pessoas que ouvem a gente em 2x. Então assim, ninguém consegue ouvir a gente em 2x por causa do Vitor. Mas isso é uma característica da família dele. O irmão, qual que é o teu irmão mais velho que fala ainda mais rápido? Isso, que inclusive o apelido dele durante um bom tempo era Tietê. Era o que, menino? O apelido dele era Tietê. Por que Tietê? Tietê? Por quê? Porque na hora de falar CD, ele falava Tietê. Aí algo parecido com isso. Aí ficou conhecido como Tietê durante um bom tempo. Mas é muito bonitinho ver, assim, eu já ouvi áudios do irmão dele, assim, o negócio entende, ainda né? mais rápido. Não dá, é muito ruim. É ruim. Pior O que áudio eu. deve ser bem complicado. Com certeza. E você, Bruninho? Então, eu fiquei pensando nessas falas. É engraçado como é que a gente fica revisitando, né, os nossos relacionamentos ao ouvir também o dos outros. Eu e minha irmã, a gente teve uma relação muito forte, porque a gente passou por experiências traumáticas muito grandes, abandono da minha mãe materna, termos sido criados por uma madrasta que, assim, nos maltratava muito. Então eu lembro da gente olhar um pro outro com uma sensação de que a gente só se tinha. Mas era desse grupo, de que assim, eu era mais novo, a diferença entre a gente é 3 anos e meio, assim, se eu fizesse besteira, ela apanhava porque ela tinha que ter cuidado de mim. Se ela fizesse besteira, eu apanhava porque eu tinha que ter caguetado ela, eu tinha que contar. E apanhou durante muito tempo por isso, até o momento que a gente chegou e falou assim, cara, olha só, ninguém pode descobrir que nenhum dos dois fez besteira. E eu sempre fui muito criativo, então a minha irmã ficava namorando lá no último andar da escola, e aí ela virava pra mim e falava assim, o que a gente vai dizer hoje porque a gente tá chegando atrasado? E aí ela validava a minha criatividade, aí eu pensava em várias desculpas mirabolantes. Ela fazia merda, mas ela não conseguia, assim, ela era meio na inconsequência.
E aí eu também ficava elaborando. Então a gente teve um período de uma amizade muito forte. Até a minha adolescência, quando eu saí de casa, né? Meu pai descobriu que eu era gay e tudo mais. E aí a gente ficou um tempo afastado, depois voltou a ser muito amigo, mas ela não conseguiu lidar bem com a homossexualidade, com o casamento, e foi bem punk. Porque eu acho que tem um peso muito grande nessa coisa da relação dos irmãos. Acho que eu fico pensando assim, principalmente as gerações passadas, não havia uma preocupação muito grande nos adultos, né, no pai, na mãe, ali em geral, em cuidar na construção dessa relação. Ficava essa coisa compulsória, né? Vocês são irmãos, vocês têm o mesmo sangue, tem que se amar. Aí eu sempre brinco isso aqui em casa, né, que nosso sangue, até pernilongo tem. Né, assim, essa relação. É verdade. Maravilhoso. A gente usa pra tudo, usa pra adoção, usa pra falar de tudo, mas é verdade, né? Assim, existe uma compulsoriedade na construção das relações, como se só dependesse do sangue. Na verdade, não, né? Você tem que cuidar para as relações serem construídas. Mas eu lembro que a gente tinha essa relação de falar assim, cara, a gente só se tem. Então foi muito difícil lidar com essa perda, assim, com não identificar mais que essa relação existia. Isso pra mim é difícil, mas também foi uma decisão que eu tomei de chegar uma hora e falar, cara, tipo, não dá mais. Mesmo assim, eu tendo memórias muito fortes, muito boas, muito importantes, mas também chegou uma hora que, assim, só pra dar um exemplo, a gente foi convidar ela pro nosso casamento e ela perguntou assim, mas por que vocês vão se casar? Mas vai ter beijo? Porque qualquer coisa eu não levo minha filha. Então, assim, chegou um ponto em que a gente teve que falar, não dá mais pra ter essa conversa. Mesmo você sendo minha irmã, mesmo a gente tendo o mesmo sangue, chega uma hora que a gente tem que também saber, né, tomar essa distância pra não deixar o outro ferir a gente, né? Claro. E isso não anula as memórias boas que a gente teve, que eu tenho dela, lugar afetivo, guardado, muito especial, né? É que existe essa supervalorização dos vínculos de sangue, né? É seu pai, é sua mãe. Aquela coisa que você tem que aguentar qualquer tipo de abuso e de violência vindo dessas figuras porque elas têm o seu sangue. E não faz sentido, né? Não faz sentido. A gente precisa colocar certos limites nas relações. Quando há um tempo eu fui escrever, eu tava pensando num curso para irmãos, e aí eu fui escrever o curso e perguntei naquela caixinha de pergunta que a gente põe no Instagram, eu perguntei o que é que as pessoas queriam saber sobre a relação de irmãos, o que é que elas queriam que eu colocasse no curso, que elas achavam imprescindível. E, gente, assim, o que me chocou foi o tanto de história da infância das pessoas. Ninguém falou dos filhos. Assim, acho que teve de 500 respostas, 2 falaram dos filhos. E é uma relação que a gente que marca de um jeito tão profundo por uma vida inteira. Tinha gente com histórias que eu chorei de soluçar lendo as histórias, sabe? De você pensar como um negócio que marca e que, como o Bruno falou, nossos pais, eles não pensavam nessa construção de vínculo e no quanto a identidade de um irmão interferia na construção da nossa identidade. Né? Sim, quantas vezes a gente se importante. pega... quantas vezes a gente se pega falando assim, eu não como isso, minha irmã adora. Tipo, minha irmã não tá aqui. A pessoa não tem que saber da minha irmã, mas por que eu tô me comparando sozinha? A minha irmã que adora essas coisas. Eu não gosto não, mas minha irmã adora. Sabe assim, não faz sentido o quanto a gente... Foi tão comparado a vida inteira que a gente segue tendo um irmão como uma referência do que a gente é ou não é, né? Louco. Mas eu acho que isso, assim, é até uma coisa que é meio natural de se esperar mesmo que aconteça, porque eu vejo isso muito também com os meus meninos aqui, né? E assim, a gente faz um esforço absurdo pra não comparar, a gente essa página a gente já aprendeu, né? Passou, Mas a gente tem que fazer um esforço de mostrar pra eles que a gente reconhece a individualidade deles, né? Coisa que a gente gostaria muito que tivessem feito com a gente, né? Mas, enfim, a gente tá construindo um caminho novo agora. Mas é muito recorrente, quase todo dia vem o Gael falando não sei o quê, mas o Dante, isso assim, peraí, não, filho, olha só, eu quero saber do Gael agora. O que me interessa agora é saber do Gael. Se eu quiser falar alguma coisa com o Dante, eu vou falar com o Dante, tá bom? E aí, tipo, mostrar pra eles que, né, eles são importantes por si só e que eles se definem, né? Eles não precisam se definir através dos outros. Mas é um negócio que, tipo, é toda hora que tem que fazer. É muito forte, Thiago, é muito forte. Eles usam o outro como referência o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, se a gente pensar na nossa educação, que isso era maximizado pelos adultos... Isso. Porque a gente fica tentando contrabalancear, né? Então, assim, eles vêm falar... por que Miguel tem mais soco que eu? Filha, você ainda tá com sede? Os
escute seu corpo. Porque você, assim, olhar pro corpo de Miguel não vai dizer o que seu corpo precisa. Pense no seu corpo, senão você não atende a sua necessidade. Mas os nossos pais não, né? Era o contrário, assim. A gente fazia isso e eles ainda faziam mais. Sim. E aí a gente fica com essa busca por esse se comparar a vida toda. Porque por mais que eles se comparem, Thiago, eu acho que você já deve ter vivido essas situações, porque os meninos já estão grandinhos, de alguém comparar eles e eles mesmos falarem, mas Helena e eu sou eu e a gente é diferente. Sim. Né? Aí a gente vê, tá, o que eu tô falando tá pegando, assim, não tá servindo na hora inclusive, que tá suco, mas... Inclusive, volta pra morder a nossa própria bunda, porque às vezes, pô, assim, eu sou humano, e às vezes eu vou falar um negócio, tipo assim, porra, teu irmão tá acabando já aí de comer, vamos lá, você tá desesperado, você quer que eles durmam, sabe, dá 8 da noite, fala assim, puto, eu preciso descansar, eu não aguento mais, eu vou gritar, respira, aí a gente, né, entra naquele transe lá mental, mas assim, aí você vê, um tá enrolando, mas enrolando de um jeito que você fala assim, eu vou morrer, eu vou ter um derrame aqui, aí escapole, sabe, aí você vai fazer cagada inevitavelmente, né? Lógico. Mas o interessante é que quando você tem uma jornada dessas de longo prazo, tentando acertar mais do que errar, você eventualmente é lembrado pelos seus filhos. Então, tipo, ô Gael, cara, aí, pô, teu irmão já tá acabando, cara, vamos lá, agiliza aí, pô, não sei o que, tá tarde. Aí o Gael, papai, cada um tem o seu tempo. Esse é o meu tempo. O Dante tem o tempo dele. Aí eu falo, tá certo. Filho. Desculpa, Verdade, filho, né? come aí no seu tempo, tá bom? E aí você se torcendo, Ai, vai né? esse inferno! Mesmo sabendo que ele tá consciente quase do que tá usando, né? Agora, a gente tava falando muito dos pais, né? Mas eu fico pensando assim, eu lembro, eu vivi isso como irmão e vivi isso como professor. Eu na escola, por exemplo, queria tudo, mas que não soubessem que eu era irmão da minha irmã. Primeiro, era muito quieto e ela era a menina assim, mais popular da escola, só que ela era academicamente péssima. E aí, assim, os professores, assim, se eu quisesse entrar e ser convidado para qualquer festa, eu dizia que era irmão dela. Mas se eu quisesse que os professores gostassem de mim, eles não podiam saber que eu era irmão dela. Porque, assim, tinha essa cola. E eu lembro que eu vivi isso como professor. E foi uma experiência muito ruim dentro da sala dos professores, porque era sempre só, fulano é irmão da ciclano. Eu falei, mas o que isso tem a ver? Porque são pessoas diferentes. E às vezes os alunos, eu sabia que eram irmãos dentro de sala, e os alunos chegavam com essa expectativa, e eu fazia questão de fingir que não sabia. Isso dava, assim, uma identidade. Às vezes alguns alunos falavam, eu sei que você sabe que eu sou o irmão do fulano, mas eu adorei que você fingiu que não sabe. Ou comparação até física. Você me acha parecido com meu irmão? Cara, às vezes era a cara. E eu falava, isso não tem nada a ver. Aí a pessoa falou, ai, obrigado, porque todo mundo diz que a gente é idêntico. E assim, eu falava, cara, como também tem essa necessidade de você validar essas existências, né, diferentes. E a sociedade faz muito isso, né? Se o mais, geralmente em escola, né? Se o mais velho é excelente aluno, o mais novo tá fudido, porque ele vai carregar esse karma. Ou se o mais velho é bagunceiro, né? Um aluno lá, cheio de rótulos negativos, o mais novo vai vir carregado com esse karma nas costas. Sim, quando, na verdade, sim. nada pertence a ninguém, né? Contar um caso da Evinha semana passada. A mãe da minha namorada perguntou pra Evinha se ela queria um irmãozinho e tudo mais, né? Aí ela falou que queria. Aí, mas você quer rapaz, menino? já chegou a pressão. Mas você quer menino ou menina? Ela, não, tem que ser menino, não pode ser menina. Aí, por que não pode ser menina? Não, porque se for menina são duas, vai confundir. Tem que saber que eu sou eu e outro é outro. Eu quero um irmãozinho pra mim, não quero uma irmãzinha. E tipo, pra separar bem, deixar bem individual, Isso, né? Deixar A menina bem claro perde que ela é eu, identidade. sou eu. O sol pede. Você, Vitor, que teve irmãos de idade parecidas, te vestiam igual? Nossa. Porque a minha irmã, eu saía vestida igual a minha irmã. Tipo, cara, a gente tinha 2 anos e 3 meses de diferença e minha mãe botava a mesma roupa. Era surreal. Isso é sadismo, aquilo. né, cara? Porra, é A sacanagem. gente vestia demais. muito diferente. Até porque a gente tinha e tem estilos bem diferentes, né? Aí nisso, mas... Não, mas na época que você não escolhia. Falo da época que você não escolhia. A época depois que eu comecei a escolher, mas nunca mais eu vesti igual. É, claro. Eu falo, a época que você não escolhia, vocês eram crianças. Ah, não, mas aí tem outro caso, né? Aí tem a herança, né? Que aí o mais novo que se ferra. Mas isso é Sim. normal. Não, tudo bem. isso é... Olha, a herança é vai sagrada, a gente Aí, nunca ó, achou na herança. Por favor, hein? Eu vou te expulsar Não, da aí- gravação, que palhaçada é essa? Bota ele no mundo, Thiago, bota ele no mundo.
mundo. Inclusive, o Sol herda várias coisas do Thiago, gente. Porque eu, quando vou fazer amizade com alguém, já pergunto qual é a idade do filho da criança. Exatamente. Ele faz amizade pensando nisso. já Ele não pensando. pensa no afeto. Proposital. Eu O que seria sabia, de mim gente. sem o Xande? O Alexandre Coimbra, que mora aqui nessa cidade, porque eu sou da Bahia. Vim morar em Cotia. Gente, meus filhos não tinham casaco. Os casacos que a gente tinha nesse daqui, eu não tinha casaco pra 10 graus, 8 graus, isso é loucura. O Xande chegou aqui com uma mala de roupa do Ravi pra Miguel, assim, tome a herança, eu fiz obrigada, meu amigo. Herança é vida. Gente, a última vez que eu fui na casa do Thiago foi aniversário da Maia. A gente chegou com uma bolsa de presente pra Maia, saiu com uma caixa. Mas não, gente, não é uma caixinha, é uma caixa de mudança. É uma caixa de mudança. Era muita coisa. Não, e sem contar que a própria Maia herda coisas que foram do Dante, né? É claro que não herda tanto porque as coisas não sobrevivem tanto assim, mas algumas coisas ela herda e é isso aí, cara. Sim. Ela pode reclamar depois com a terapeuta dela quando ela crescer, não tem problema nenhum. Mas não tem problema, sabia? Assim, tem ido pra terapia. Dos relatos dos adolescentes que eu ouço, o que eles reclamam não é da herança. Eles reclamam disso que a Elisama tá falando, de vestir a mesma roupa. Sim. Assim, é o par de vaso, né? Ou assim, no máximo isso, mudar par de a cor. vaso, são coisas sodomiantes, gente, quando eu vejo gêmeo, eu sei que é uma crítica. Gêmeo é sacanagem demais, cara. Assim, eu também acho, até quando é gêmeo, essa coisa de vestir igual, sim, dá nervoso. Sim. Dá. Mas eu entendo isso. Eu não entendo, não. E dá nervoso do mesmo jeito. Eu entendo isso ser um absurdo, não é tipo... Ah, tá. Por isso é um julgamento. Desculpa quem tá ouvindo a gente, mas é um julgamento. Mas sabe, um negócio que... Isso é um negócio que acontece muito mesmo, e a gente pode traçar um paralelo de como que normalmente as pessoas lidam com irmãos, né? Assim, os pais lidam com o fato de terem 2 filhos ou 3 filhos. Eles normalmente ou vão fazer essa coisa de incitar muito a competição entre eles e vão colocar muito. Papéis você é bom nos esportes, você é bom nas artes. Puto, vão colocar a criança nas caixotinhas. Olha ele o Vitor, puta merda essa coisa. Então, isso acontece, ou ia para um outro extremo que era vocês dois têm que ter absolutamente tudo igual, é a mesma coisa. E era o meu caso isso. E isso também é uma prisão. Com essa diferença de idade? Caraca! Com essa diferença de idade. Tanto que, assim, o percurso acadêmico e profissional que eu fiz foi basicamente o mesmo que o meu irmão fez, sabe? Foi, tipo, praticamente a mesma coisa. A mesma faculdade, não fez a mesma engenharia, mas fez, sabe, engenharia também. Então, era uma pressão muito grande. Eu lembro que quando eu surtei, vocês lembram que eu falei que eu surtei, né? Quando eu ia ter um segundo filho, e eu fui falar, não, eu preciso resgatar essas coisas. E eu sentei um dia com ele e falei assim, vamos botar as coisas em pratos limpos aqui. E o que eu preciso saber como é que é pra você ser meu irmão, e eu quero que você saiba como que é pra mim ser irmão de você. E foi uma troca muito bonita, porque eu comecei a perceber isso, que, tipo, da mesma forma que eu me sentia extremamente sufocado, vendo ele, sabe, meio que seguindo a minha sombra, e eu só queria ser eu mesmo, ele também se sentia extremamente sufocado, porque ele se sentia cobrado a seguir os meus passos, né? Então, a gente ou força as pessoas a serem iguais, ou faz com que elas compitam entre si. E nunca valoriza que são indivíduos únicos, né? Sim. E, tipo, com as suas próprias necessidades, com suas próprias personalidades e tudo, sabe? E vira um pacote só, né? As crianças. O pacote é as crianças. Ah, não, isso é outra crítica, né? É uma coisa só. Isso é outra crítica que eu tenho. Porque, porra, a galera fica achando que... como é que é? Você tem mais filhos, né? Você, por exemplo, tem 2, eu tenho 3. Aí a galera começa a entrar numa pira que, não, mas é mais fácil, né? Porque aí os 3 filhos, aí você faz tudo junto ali, acha que é uma massa chamada filhos. É uma massa, é um pacote, né? Só. As crianças, o negócio... É isso. E você dá banho, dá comida, tudo junto. Tudo junto. Não dá problema. Não dá problema. Você vai empurrando aquela bola doido. Ali. Essa bola, amor, faz crianças. Você falando, Thiago, eu lembrei de um episódio, não sei se vocês já assistiram, a série This Is Us. Pra mim é a melhor série que existe na vida, eu sou apaixonada, louca por essa série. E aí ela conta a história de 3 irmãos, que são trigêmeos, né? E aí um deles, ele tem um determinado episódio que ele tem problemas com álcool, e ele é internado. E a terapeuta resolve, depois de um tempo, trazer a família para eles conversarem
sabe? Aquela coisa meio sistêmica, chegar a família e vamos ter um papo aqui. E aí, quando acaba, nesse episódio, ele pra mim foi um episódio muito marcante, porque durante o episódio ele fala pra mãe que a mãe não dava atenção pra ele nessa reunião. E a mãe fala, que é isso, eu sempre te dei atenção. E aí ele, muito placidamente, aí o mais velho, não, a mamãe fazia isso por você, ela fazia aquilo por você, defendendo e tal. E aí chega um momento que ele fala, mãe, você não fazia, que ele insiste tanto que a mãe fala, você era mais difícil, você parecia não gostar de mim. E é a hora que a mãe assume, assim, você era difícil, e eu acabava me afastando porque era difícil ficar perto de você. E aí saem os 3 irmãos, sentam num banquinho, e é a primeira vez que eles se tocam que eles tiveram infâncias diferentes. Porque cada um viveu a infância de um jeito. Teve uma mãe diferente e um pai diferente. E é uma ilusão de falar que a gente teve a mesma mãe e o mesmo pai, porque não teve. E nós não somos os mesmos para os nossos filhos, né? Assim, sempre que eu vou falar com pais de mais de um filho, eu falo, cara, primeira coisa, esquece o amor igual. Isso é uma mentira ridícula, porque não tem amosômetro pra eu medir qual que é o amor que é maior, que é menor. Não tem, cara. Qual que é o amor que é igual. E a gente precisa ter essa consciência de que é relacionamento humano. E que vai ter um filho que você vai se relacionar com mais facilidade, vai ter um que vai pedir mais energia, mas, né, vou ter que respirar mais, porque por esse daqui eu tenho que respirar mais. E se você se deixar levar sem pensar, você vai estar sempre fazendo muita coisa pro filho que é bonzinho com você, que é fácil, que mexe pouco com o teu ego, e vai estar sempre brigando com o outro, sem perceber e contando pra você mesmo, mas eu amo os dois do mesmo jeito. Né? E não é assim, cada um de nós é diferente com os filhos, e cada irmão teve um pai e mãe diferente, e tem viu a infância com uma lente diferente, né? Com certeza. Esse episódio, ele mexeu muito comigo nesse sentido, assim, foi muito bonito na hora que a mãe conseguiu botar pra fora, e aí ele conseguiu falar, tá vendo? Não era uma coisa minha. Porque era um ciclo, né? Ele se sentia excluído pela mãe, porque o mais velho tinha toda uma questão com a mãe, a caçula tinha com o pai, e ele ali, caso de 3, sobretudo filhos no meio, Vitor, tem essa tendência de ficar meio... Eu não sei meu lugar nessa história, né? Porque tem um lugar do mais velho, tem um lugar do caçula, e eu sou quem no meio desse Paranauê aqui dentro? E aí ele sentia essa falta. E foi a primeira vez que a mãe pôde falar pra ele, falar, tá vendo? Não era a minha impressão de uma infância inteira e de uma vida inteira. Isso aconteceu. Essa dor existiu. Agora eu vou cuidar dessa dor aqui dentro de mim. Enfim, foi bem importante. Eu acho que era importante falar disso. Não, essa série é pra chorar largado, cara. Essa série é muito foda. Muito... Isso aí de papéis, eu tenho muito bem, pelo menos na minha visão, tenho muito bem definido esses papéis. Meu irmão mais velho era o irmão mais difícil mesmo, por diversas questões. E, na verdade, hoje eu entendo que nem era culpa dele, era culpa dos meus pais ele ser difícil. Muito pelo contrário, na verdade, né? Achei interessantíssimo isso. O mais novo, ele era o caçula bajulado, que é o mais queridinho e tudo mais. E eu era o que não dava problema, pelo menos historicamente, né? Tipo, é o que conseguia se resolver sozinho, era mais dependente, tentava fazer tudo. Eu tinha que entrar nesse papel e tinha que tentar resolver essas questões sozinho e não dar problema. Porque você não era nenhum nem outro, né? Nem o mais velho, nem o caçula. Exatamente. E aí nisso... Não necessariamente, apesar de se encaixar, não era necessariamente papel de mais velho e mais novo, mas tipo, eu penso mais como o queridinho, o problemático e o independente. Aí eu acabava tendo menos atenção. Eu tive, bom, pelo menos eu percebo ter muito menos contato com meus pais do que meus irmãos, principalmente mais novo. Mas é bem visível isso, a diferença de comportamento que os pais têm com cada um dos irmãos. E é muito louco isso. Eu lembro que quando a Maia nasceu, e eu comecei a ver essa questão, enfim, eu não vou falar de novo sobre teoria da ordem do nascimento, que eu já falei isso em uma porrada de episódio aqui, não vou ficar dando palestra aqui. Mas eu lembro que quando eu comecei a ver muito forte esses sinais do Gael perdido ali, não sabendo, né? Ele era o bebê da família, aí não é mais, e ele não consegue mais ter o colo que ele precisa, mas ele não é o mais velho que tá perdendo dente, que tá aprendendo a escrever. Então, assim, é uma bosta. Você ser o filho do meio é uma bosta. E quanto antes a gente reconhece isso, melhor pra criança também. E eu lembro que quando eu comecei a escrever mais sobre isso e postar sobre o Gael e tal no Instagram e não sei o quê,
eu lembro que eu sempre recebi um comentário do Vitor, assim, pô, cara, eu tô lavando a alma aqui, cara, vendo o que você escreve aqui sobre o Gael, pô, obrigado, não sei o que, me identifico muito e tal. E eu acho que o irmão do meio, ele precisa muito, muito de acolhimento, assim, mais do que todo mundo, porque ele é sempre esse que tá ali e que dá conta, não, tá, vai lá, e sabe, eu acho que de todos ali é o que mais precisa mesmo, quem tá nesse lugar precisa mesmo de um abraço muito apertado. Então recebe aí o meu abraço, Vitor, tá bom? O nosso abraço todo aqui virtual. Sim. Muito obrigado. Mas esse lugar, um tempo uma mãe me mandou uma mensagem, eu escrevi alguma coisa sobre a gente nascer com a certeza que a gente é amado e que a gente vai perdendo isso ao longo do crescimento e da vida. E ela mandou, mas e que nasce sem essa certeza? E que nasce tendo certeza que é inadequado? Porque desde que eu me lembro, eu me sinto inadequada, eu sinto que eu não tenho um lugar no mundo. E aí minha primeira pergunta pra ela foi, você é a filha do meio? Ela foi, eu pensou, porque, sabe, é esse lugar que, é como você falou, Thiago, quanto mais rápido a gente nomeia isso pra gente, né? Fala, cara, olha a dificuldade de viver isso daqui, melhor a gente vai lidar, né? Mais atento a gente vai dar as dificuldades, como essa coisa do, nossa, essa criança aqui é mais fácil, se deixar eu vou fazer tudo com ela, mas aquele dali precisa da minha atenção também, e não pede desse jeito fácil, porque não tem um que precisa de mais atenção que o outro, é que um pede de um jeito que pra gente é mais palatável, né, e o outro pede daquele jeito que no embaixo você faz, meu Deus do céu, mas que ali tá lhe pedindo amor do mesmo jeito, né, de formas diferentes, mas te pedindo amor. Quanto mais a gente dá nome pras coisas assim, sem pudor, mas a gente ganha a possibilidade de ir mudando a forma de lidar com as crianças, né? Ganha liberdade. Pois é, você cria consciência sobre as coisas. Aí, tipo, tudo fica mais né, evidente pra você. E tem uma coisa também que eu acho que é super interessante da gente falar, é que, e você falou um pouco disso também aí agora, há pouco tempo atrás, que é essa necessidade que a gente precisa, assim, urgente, de desromantizar as relações com os filhos, né? Não é da mesma forma como a gente reclama dos nossos pais que botavam como, né, está posto, que é de sangue, e é isso, está pronto. A gente hoje não fala isso, pelo menos não com tanta frequência, mas a gente fala muito essa coisa de, ai, meu filho, aí dá aquela, né, pintada ali com flores e com jasmim, ai, o meu girassol, e não sei o quê. E a gente precisa entender que é isso, as crianças têm suas próprias personalidades e às vezes a minha personalidade não vai bater com a personalidade de uma criança, de um dos filhos, ou até do filho único, e vai ser sempre uma merda, mas não precisa ser uma merda quando você, né, se dá conta disso. Sim. E começa a entender, não, é por causa disso, então eu preciso trabalhar e entender que eu preciso, né, me esforçar um pouco mais para me relacionar bem com essa criança que não bate o santo comigo. E pode acontecer, porque é real, né? Nossa, muito. Quando você valida, né, a necessidade e que é um indivíduo, você na verdade está conhecendo essa pessoa te conhecendo. E eu acho que também é isso, assim, o amor não necessariamente passa por essa romantização, né? Se eu posso amar o meu filho e isso não ser dessa forma totalmente romantizada que as pessoas pintam e que só vem carregado de culpa, na verdade. Quando a gente entende, por exemplo, essa ideia dos irmãos e que cada irmão, cada filho, né, ali vai ter uma demanda diferente e aí você tenta reproduzir igual, na verdade alguém ali vai ficar na merda. Ou sempre. Poxa, essa era a demanda que eu precisava. Então se você repetiu lá, então, pô, ela perdeu importância pra mim. E o outro não precisava daquilo necessariamente. Mas nessa lógica, porque a gente tava falando de roupa, mas eu penso pra tudo, né? Assim, pra tudo. Dá atenção. Pô, é claro assim, eu não quero essa atenção de você desse jeito. E aí pro outro, que aquele gesto era super especial e único, perde validade. Porque assim, você fez por mim e agora você vai fazer pra ele também, mas ele nem que pediu, nem precisava. E o outro que tava quieto lá fala, pô, pelo amor de Deus, cara, me deixa aqui, eu nem queria isso agora. Mas assim, isso é carregado de uma culpa, né? Sim. Uma culpa nessa história. Essa história, mas é esse pacote das crianças como uma coisa só, né? São as crianças. E aí eu vou lidar com as crianças do mesmo jeito, sem perceber que elas são indivíduos completamente diferentes um do outro. Começa com o erro de que você, quando decide engravidar, que normalmente o segundo filho é no susto, mas quando você decide engravidar... Você decide dar um irmão pro seu filho. Amor, não. Você não tá dando irmão pra ninguém. Sabe? Porque ele precisa de um irmão. Não é assim. Você quer ter outro filho?
Você quer ter outro ser humano convivendo com você? Essa ilusão de que eu posso dar... Gente, olha que loucura. Eu posso dar alguém de presente para um outro alguém. Eles Horrível. amam, e é o que a gente mais ouve, né? Pois claro. é. Engravidar porque meu filho tá pedindo muito irmão. O Sol pede, o Sol fala, eu quero 2. Eu quero que você tenha um bebê e adota um bebê e adota um da minha idade. Filho, quando você for adulto e quiser ser pai, você vai poder ter outros filhos. Vários deles. Pode se quiser. Vários deles. Esses dias Miguel me pediu trigêmeos. Eu dei uma gargalhada. Foi a minha única resposta. Não dava pra ter outra resposta. Não tem como ter outra resposta. Mas é isso. Assim, a gente bota nesse pacote e a gente começa com essa ilusão de que eu vou dar um filho, vou viver nessa comunidade hippie, paz e amor, em que eles vão dividir absolutamente tudo e eles vão se amar loucamente. E a realidade é diferente, cara, porque é uma relação que ela é permeada de muitos sentimentos, como todas as relações. É uma relação complexa, que tem raiva, que tem ressentimento, que tem inveja, sabe? Que tem um monte de coisa. O Bruno falou sobre essa coisa de você fazer igual para os 2 filhos. Eu lembrei de uma história de uma senhora que ela... todas as noites ela falava pros filhos, eu te amo, e dava beijinho nos 2, e todas as noites ela fazia isso. E aí um dos filhos se sentia muitíssimo amado por ela, e um outro filho tinha muito ressentimento por ela, tinha uma relação péssima com ela depois de adulto. E aí um dia ela sentou com os 2 e falou: mas eu fui a mesma mãe pra vocês 2, eu não consigo entender como vocês se relacionam comigo de maneira tão diferente. E aí o filho que não se relacionava bem com ela falou: mas o problema foi esse, eu não queria a mesma mãe que você foi pra ele, eu não ligo pra ouvir eu te amo, você era grossa comigo ao longo do dia, você fazia eu te amo, não resolvia, não é a forma que me tocava, e você nunca percebeu a forma que me tocava, então o problema foi esse, você foi igual para nós 2, né? E é muito difícil você reconhecer num filho como é que esse filho, esse ser humano se sente amado, e como é que esse outro ser humano se sente amado, e de que forma que eu posso estar aí atendendo as demandas dos 2, porque se eu amo do jeito que eu acho que eu deveria amar, às vezes eu não tô amando nenhum dos 2, o amor não tá chegando em nenhum dos 2, porque entre o amor que a gente sente e o amor que chega nos filhos tem um caminho, né? Muito grande. É um negócio que é fácil de chegar, e aí como é que vai chegar nessa criança? Na adolescência, como é que eu vou então, né? Pois é, como é que eu desfaço o bolo amorfo, né, Thiago, das crianças? E consigo enxergar as figuras diferentes aqui, como elas se relacionam comigo, como eu me relaciono com elas. É complexo demais, gente. E é muito difícil, né? Porque assim, em detalhes pequenos. Um dia eu saí com a minha cunhada, e aí ela foi comprar um sapato pra mais velha, que tava precisando, a filha mais velha. E eu nunca vou esquecer da cena. A gente entrou, aí escolheu o sapato, taranã. Aí ela falou, mas eu também tenho que levar um pra mais nova. Eu falei, ela tá precisando também? Não, mas se eu chegar com um sapato pra mais velha, vai ter que... Aí comprou. Beleza. Aí passamos pela sessão de brinquedo. Aí ela foi e falou, olha, a fulana tá precisando de um calendário. Aí comprou, pegou, né, o calendário. Aí falou, então eu tenho que levar alguma coisa pra mais nova também. Aí pegou uma coisa pra mais nova. Aí falou, mas isso aqui tem muito cara de brinquedo. O calendário é uma coisa mais pra ela ter noção da organização. Então eu tenho que escolher uma coisa pra mais nova, que a mais velha não dê treta. Aí eu falei, gente, larga tudo aí e vai embora. Vamos tomar um... Né? Complexo. Isso aí tem um ponto interessante. Acaba aí, depois eu falo. Não, é porque assim, é um ciclo vicioso. E assim, ela saiu da loja lotada de coisa e ela só precisava comprar um sapato, mas tomar um café, eu falei, cara, você viu como você estava preso num ciclo de culpa? Assim, mas é porque a mais velha vai sentir que a mais nova vai ficar com raiva do sapato e tal. E assim, não necessariamente as meninas iam sentir isso, mas talvez iriam. Mas assim, tem uma hora que você tem que falar, não, você precisava de um sapato, você precisava de um calendário. E você não ganhou presente porque não tem lá nenhuma data comemorativa nesse momento. Mas assim, é difícil, né? É difícil esse... Quer dizer, eu não vivo essa situação, mas vocês que têm múltiplos filhos... até um sentido de dica, porque eu vejo isso acontecer assim, com muita frequência. Porque, por exemplo, eu já vi cenas dessa família disso, assim, aniversário, por exemplo. Mas leva uma lembrancinha pra outra também? Não, cara, o aniversário é de uma pessoa, tenta ver. Então, assim, como é que faz? Eu não... Então, filhos, né? como é que faz? É o seguinte, a dica que eu sempre antes dou... disso, deixa eu falar do meu exemplo. É uma existência de vida aqui. É o quê? Calma aí, deixa eu falar. Fala devagar. Foram muitas palavras na minha cabeça. Tá entendendo, Elisama, como é que é? É difícil. Calma aí, respirei. Vamos lá. O que acontece? Quando eu era pequeno, eu tinha um amigo que... Meu melhor amigo, né? Na época de infância. Ele tinha um irmão, né? Eu tenho 2, obviamente, como eu falei antes. Aí nisso... quando um deles ganhava alguma coisa, o outro também ganhava.
Nisso, quando o meu irmão mais velho ganhava, nenhum de nós dois, eu e meu irmão mais novo, não ganhava nada. E meu irmão mais velho entrou na adolescência mais cedo, né? E começou a ganhar um dinheirinho pra sair e tudo mais. Não sei o que, ela começou a ganhar algumas coisas que eu não ganhava. E nisso o amigo falava, poxa, mas seu irmão tá ganhando tudo, não sei o que lá, e várias coisas, e você não ganha nada. Eu falei, mas ele tá na idade. Quando eu chegar naquela idade, eu vou ganhar. Agora eu não tô naquela idade, eu não preciso ganhar. Sendo que na casa dele, por exemplo, quando ele ganhava uma coisa, o irmão mais novo ganhava também. E quando o mais novo ganhava alguma coisa, ele ganhava também. E, tipo, era sempre os dois juntos. E eu acho que também é um pouco da... Eu não sei como é que chegou... Como é que eu tive Não, é um ciclo vicioso, né? Você quer saber o pior? É quando o pai não tem dinheiro pra comprar pros dois, ninguém ganhava, que era o caso lá de casa, assim. Ou ele tinha dinheiro pra comprar pras duas, ou ninguém ganhava. Olha que justo. Natal era um brinquedo pros três. Eu te acontecia isso também. Sabe, assim, ou comprava alguma coisa, eu tô precisando de sapato, mas se não tivesse dinheiro pra comprar sapato pra mim e pra Débora, ninguém ganhava sapato. Mesmo que eu estivesse precisando, entendeu? A lógica essa lógica dessa justiça distorcida que a gente tem com os irmãos... Exatamente. De que tem que dar a mesma coisa, não é. Quando eu fiz faculdade de Direito, né? Minha primeira formação em Direito. E aí, na faculdade de Direito, a gente tem um princípio que chama o princípio da equidade. Que é tratar com igualdade os iguais e desigualdade os desiguais na medida em que eles se desigualam. Então, assim, eu vou tratar... Se eu fizer tudo igual pra todo mundo, eu estou faltando com alguém. Né? Aquilo que a gente estava falando antes. Então, eu tenho que ver o que cada um precisa para atender o que precisa. O que tá, né? A igualdade e a desigualdade nas relações para equilibrar. Porque senão você fica como a sua amiga falou. Enxugando o gelo. Mãe... Gente, na hora de botar um suco, de botar comida, mas tem... Aqui o dela tá mais que o meu. Aí junto o copo, você faz... Não. Se você for cair nessa de botar gotinha ali, você vai estar pegando conta-gotas ali pra deixar tudo igual. Você surta, não tem condição. E vou te dizer, você pode ser preciso e mesmo assim uma vai ter uma percepção de que a outra teve mais. Não, com certeza, gente, aqui em casa a gente não come carne, né? Aqui em casa a gente não come carne. Então, assim, não tem essa coisa do bife. Mas uma vez a gente foi comer com eles e era isso. Mas o bife dela é maior do que o meu. Cara, e assim, de fato era, mas a outra é maior. Então não faz sentido, porque assim, uma tem 8, outra tem 4. Então, tipo, é meio que óbvio que... Mas assim, era isso. Aí, vamos dividir, então vamos cortar em pedaços. Eu fiquei falei, cara, que... Aí os pais entram nessa... Você não pode entrar nesse lugar, gente, sabe? A gente brigava por perna do frango, sendo que o frango tem 2 pernas e nós éramos 3. Putz! Que coisa cruel! Até que a gente descobriu o peito. Aí acabou que até que dava pra dividir um pouquinho mais, mas tipo... 2 peitos pra 3, já meio monstrinho adolescente, já não dava certo. Tinha que ser um Chester. Um pouco menos. Isso teve bastante. Você falou agora, eu lembrei. Tinha muito negócio. Ele tem, eu não tenho. Comida, tinha muito com comida isso. Com doce, gente, comida assim, é um negócio enlouquecedor. Comida não dá, cara. Não dá. Você pode contar a mesma quantidade de ervilha. Eles vão achar que um tá ganhando o mesmo que o outro, sabe? Mas bebida. Tá mais que o meu. Meus pais compravam 2 garrafinhas, aquelas a garrafinha normal de vidro de refrigerante, né? E nisso comprava 2 para nós 3. Então eram os 3 copos empilhados bonitinho. Aí botava aí, olhando de lá na horizontal, né? Vendo a linha do refrigerante, vendo se os 3 tinham a mesma quantidade. Olha isso, cara. Olha na risca. Mas eu vou ensinou a compartilhar, talvez. Querendo ou não, não sei. Ensinou paranoia pra vocês, é outra coisa. Compartilhar, eu não acho que não. Não temos tanta certeza, paranoia com certeza. Ensinou a medir. Mas, Bruno, eu acho que eu sempre vejo isso acontecendo. Aconteceu comigo, aconteceu com todos nós aqui, obviamente. Mas eu acho que isso vem muito de um lugar que essa pessoa que faz isso, ela tem uma dificuldade, uma fobia muito grande de lidar com os sentimentos negativos, ditos negativos dos seus filhos, sabe? Então, você falou assim, eu quero uma dica. Cara, a dica que eu posso dar pra uma pessoa dessa, assim, amiga, vai fazer uma terapiazinha, vai lá, pega ajuda pra você. Eu não tô falando zoando, não. Tipo, pra você, sabe, aprender a lidar com a negação e com os impactos de uma negação que você vai fazer com seus filhos, porque a vida não pode ser assim, né? Então, se a gente fala sempre em atender as necessidades dos nossos filhos, a gente precisa reconhecer que as necessidades deles são diferentes. Então, já aconteceu inúmeras vezes, né? O Dante que está crescendo, ele que perde muito mais sapato do que o Gael. Então, é muito natural que a gente vá comprar um chinelo só pro Dante e não pro Gael. E o Gael vai ficar muito chateado com isso. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou comprar um outro chinelo para calar aquela dor?
Não, eu vou acolher aquela dor. Eu falo assim, poxa, filho, eu sei, né? Você queria tanto que seu pé crescesse super rápido para você ganhar outro chinelo e tudo mais. Então, assim, são oportunidades, inclusive, que a gente perde de criar uma conexão importante, um vínculo importante com os nossos filhos. Porque a gente está só querendo se livrar de problema, né? Não quero. Compra o negócio, atocha a Havaiana na criança. A criança já tem 5 Havaianas e não precisa, né? Então eu acho que é muito mais assim, a Elisama sabe, tá cascuda nisso, eu também falo isso pra caramba. É muito mais sobre a gente olhar pra dentro do que pra fora. Então olha pra dentro, vê a tua dificuldade de lidar com esses sentimentos aí, de achar que você sempre tem que agradar, não só seus filhos, mas provavelmente todo mundo ao seu redor você deve achar que você tem que agradar, e trabalha nisso. E aí começa a fazer essas coisas com seus filhos. Com certeza. Essa dificuldade tá de entender o brilho, né? Eu vou resgatar uma outra amiga minha, que era coisa da festa. Toda festa... Essas suas amigas não ouvem o Tricô, não. Você vai perder a amizade com... Não manda esse link pra elas não, tá? Não manda o link pra elas. Lembra que esse não pode compartilhar. Mas ela sabe que é amor. Algumas dessas histórias são sobre a mesma pessoa, inclusive eu já tô fingindo. Já tô aqui devagando. Essa amizade você já perdeu. Essa aí já foi, já. Já foi. Mas sobre a festa, eu vou mandar ela assistir o podcast no rádio da minha Pegar a estação com a tua mãe, né? Diz lá qual é a estação. Ai. Era sobre festa. E aí essa conversa a gente teve que ter. Porque era o tema. O tema vai ser Frozen. Aí uma era Ana, outra era Elsa no aniversário de uma específica. Aí isso foi, assim, por anos. Entendi. No 4º ano a menina já tinha condições de escolher, 3º, 4º ano. E aí escolheu a Marcha e o Urso. E aí... Foi muito engraçado, porque aí ficou a discussão do que a menina de 8 anos ia se vestir. Porque a mais nova foi, de fato, a Marcha. E o meu filho foi o Urso. E eu não queria aquela situação, porque eu falei, não tem nada a ver o garoto de urso, entendeu? Porque não tinha condição. Mas deram uma fantasia de urso. E a mais velha, com 8 anos, falou assim, eu posso ser a Dasha. Eu nem sabia que a Marcha tinha uma prima. Aqui usa óculos. E aí assim... Criou-se uma prima. Só que assim, não se achava a fantasia da Dasha, e no final das contas se achou a fantasia era R$700. E aí eu falei assim, cara, tipo, por quê? Por quê? Mas de quem é o aniversário? E aí, assim, no dia foi um trauma. Porque, assim... Aí eu fiquei pensando, né? Mas também, de quem é o aniversário? Tipo, quem é a estrela, né? Assim, botando essa ideia da estrela. E aí eu lembrei do vídeo que viralizou recentemente. Da vela da outra. Lembra? Daquela confusão. Culpando os pais. Mas eu falei assim, gente, aquilo ali é muito natural, é muito normal, né? Óbvio, é o aniversário do outro. Eu sempre... Sim. Porque eu odeio. De aniversário é dia sempre de perrengue. Gente, outra coisa, né? Assim, se apagassem a minha vela... eu sou um bom ariano, Elisama, vai me entender, cara? Porra, a Eva não apagou do priminho, Eu cara. ia ter jogado o bolo na cabeça da garota. Eu ia fazer... Não, o pessoal falando mal da pequenininha, eu pensando, mas gente, apagou a vela dela, eu queria ter feito a mesma coisa, tacar uma porrada. E eu, sabe assim... A gente deu uma complexidade pra aquele negócio, deu. sabe? Gente, eu tenho... E o dia do aniversário... Agora, ninguém se preocupou com a exposição das crianças, né? Não, vamos lá, vamos sim. traçar um perfil psicológico aqui das crianças. Vamos falar de rolou qual que é o mapa perfil astral. das crianças, Thiago. Depois rolou perfil das crianças. Lógico, eu imaginei isso. Da família fez perfil no Instagram. Então, mesmo, eu fiquei falando aí, que elas... Aí já era. Juro, amigo. Eu falava, não, ela não deve ter feito de propósito. Estamos em pandemia. Deve ter colocado pra família ver. E aí acabou escapando o vídeo na internet. Mas depois que tem perfil das irmãzinhas na... Aí não dá mais pra defender. Aí não dá. Não dá mais pra defender. Perdi. Não tem dá mais pra outro defender. que é horrível. Pô, eu cheguei a defender, hein? Eu defendi, eu falei, não, gente, ela não teve intenção, não teve intenção. Aí alguém mandou pra mim, toma aqui, Elisama, Toma na tua bestalhada, cara. dizendo que não teve intenção. Eu, Ô, gente, mas é que eu achei que ela não tinha tido. Mas enfim, a gente falando o Thiago falou desses sentimentos mais desafiadores, né? Eu lembro de uma vez que Miguel, ele tá com 8, acho que ele tinha uns 6 anos. Ele me chamou chorando, ele tava muito chateado e falou, mamãe, eu vou embora, porque eu não aguento mais morar com a Helena. E aí naquele dia eu respirei fundo. Falei, você vai embora, filho, mas o que eu vou fazer sem você? Né? Já é uma postura completamente diferente que os nossos pais faziam, né? Então, vai embora, abre a porta. Minha mãe falaria, fácil, abre a porta, vai embora. Quero ver quanto tempo você dura. Mas, facilmente. E aí eu fui conversar com ele e eu falei que eu não sei o que eu faria sem ele, né? Que aí ele falou que seria ou ele ou a Helena. Eu falei, olha, eu não tenho como escolher os meus 2 filhos, porque cada um de vocês... Aí eu fiquei falando coisas que ele fazia e que eu amava, coisas que ela fazia, e que eu não ia conseguir ficar sem
Os dois. E aí ele falou, ele chorou, se despedindo de verdade, eu estava acreditando que ele ia embora, se despediu de mim, que ele não ia aguentar. E eu pedi pra ele só mais um tempo, né? Fique mais um tempo, filho, com a gente e tal. E aí depois que ele decidiu ficar... Quantos anos? Ele tinha 6 anos, né? Aí depois que ele decidiu que ele ia ficar, eu fui conversar com ele sobre o porquê que ele estava sentindo aquilo. Né? Por que passa a cabeça assim? Por que você acha que você não consegue mais viver com a Helena? E ele falou, mamãe, porque todo mundo acha que a Helena é boazinha, a vovó briga comigo, nós não briga com a Helena, tudo porque eu sou grande. E assim, apesar deles terem uma diferença de somente 2 anos, Miguel é enorme. Miguel tem 1,40 e alguma coisa, Miguel já calça 35, 36, na realidade a Havaiana 35, 36 está pequena, então eu já comprei uma 37, 38 para chegar, então... Ele é enorme e ela é pequenininha, então as pessoas realmente tratam ele de uma maneira muito diferente. E na hora que ele falou isso pra mim, foi direto na lesão minha, que era enorme, parou de crescer, mas tudo bem, mas era enorme quando era criança, e que eu também tinha a mesma sensação. E aí foi uma oportunidade muito interessante de eu falar, nossa filha, eu vivi muito isso também, sabia? Porque como tia Del era pequenininha, tudo, as pessoas nem perguntavam as coisas pra mim, eles já brigavam comigo. E aí ele falou, pois é, mamãe, não é justo. E a gente conversou, e ele chorou, e eu abracei ele, a gente ficou ali dividindo aquele momento, sem ter que resolver problemas, sem brigar com ele. E aí ele tomou banho e foi brincar com a irmã. A irmã que ele se separar, que não aguentava mais olhar pra cara dela. Mas é isso, assim, os sentimentos eles vão passar se a gente acolher a criança. Mas a gente sente que a gente é normal. É absolutamente normal. As mães às vezes me procuram falando, mas Elisângela tá abandonando jogar a irmã no lixo. Eu falo, amor, você nunca foi... Você tem irmão? Você é mais velha? Você nunca falou pro seu irmão que ele foi achado no lixo? Porque eu falava todos os dias com a minha irmã. Todos os dias eu falava, você foi achado no lixo. Eu não podia mandar meu pai jogar no lixo, então era o meu jeito de lidar com aquilo. Você foi achado no lixo. E ela me disse que por anos ela acreditou mesmo. Eu falava que a gente tinha passado numa feira da cidade e que tinha ouvido um choro dentro da casa. Eu tinha uma história toda rebuscada, viu, amor? Do dia que a gente achou ela no Desde lixo. criança então era escritora. Com certeza, coitada. Desde criança. E é isso, sabe? É complexo demais e a gente não quer acolher. E se a gente não acolhe, vira um bicho enorme. Uma senhora uma vez me contou, essa história me marcou muito, que pra mim foi bem chocante, que ela acordava de madrugada, fazia xixi na irmã caçula dela e voltava pra cama. Gente. Ela disse que ela fazia pra garantir a briga do dia, porque a mãe nunca brigava com ela. E a mãe ficava chateada com o xixi. Então, pelo menos essa briga, ela estava garantida. Ela podia ser ruim o resto do dia todo dia. Mas de manhã, a irmã ia ouvir bronca, sabe? Gente, você vê é maléfico, mas é genial. Temos que reconhecer. Temos que reconhecer. É genial, gente. Ela fazia xixi pra garota ser acusada de xixi na cama, gente. Pô, mas isso acontece muito, cara. Uma criança querendo incriminar a outra, isso acontece demais. E é muito difícil pra gente que é pai se afastar desse lugar de juiz, né? Porque assim, a pior coisa que a gente pode fazer é entrar na onda de juiz quando cai na porrada. Assim, eles amam, com certeza vive isso muito frequentemente, aqui também. As pessoas se batem e um chuta a cara do outro, aí você, puta, é difícil a gente não entrar naquela de você bateu no seu irmão. Então, e ajudar eles a construir um diálogo com relação a isso, né? E fazer com que eles entendam que eles são capazes de resolver essas coisas também, né? Tiago, você vai ver dificuldade mais, Tiago, quando começar a Maia entrar na briga. Aí vai ser. Porque aí vem o que você pensa, tipo assim, homem não bate mulher, garoto! Aí eu digo, peraí, calma. Eu sabe assim, não é porque isso, na né? hora, Já é o primeiro pensamento, tipo, homem não bate mulher, garoto, sabe? Assim, peraí, eles são irmãos. Nesse momento não é um homem e uma mulher, eles são irmãos que estão se batendo, assim. Mas dificulta ainda um pouco mais. Você vai ver quando a Maia tiver na idade de entrar no soco e... Assim, a Maia, ela já tá dando porrada nele já, assim. Porque ela na verdade, ela já é bem, assim, bem complicada ali. Ela vai... Se o Gael, por exemplo, deita no colo da Anne, meu amigo, o que a bicha vira, rapaz, ela vai pra cima e já começa a puxar o cabelo, morder a perna dele, já começa, sai daqui, chai, show, e manda dar show pro irmão, olha isso. E aí eu tenho que ficar acolhendo o Gael, que fica todo desmilinguido, assim, pô, não, eu sei, Gael, poxa, é muito difícil, né? A Maia é pequenininha, eu sei que você tá super chateado, vamos aqui, eu vou te ajudar, não sei o que, mas porra, o negócio aqui
Quando você vê a época dele começar a descontar... Isso, porque agora pequenininha, ele se controla. Mas quando ficar um pouquinho maior... Ele se controla, sim. Porque quando ela era pequenininha, apesar da diferença aqui ser de 2 anos, e Miguel se controlava bem com ela. Mas aí quando ficaram um tamanho mais... E assim, às vezes ela dá chute, que você faz, pelo amor de Deus, não faça isso com seu irmão. Mas aí na hora que ele revida, como ele é muito maior que ela... Tipo, o chute mais forte dela não chega perto do chute dele, entendeu? Na hora que ele revida, você faz pra matou minha filha. Assim, é horrível. Você... Nossa, aqui eu vivo um pouco já isso com antecedência, porque o Gael, ele é um viking mesmo, né? Ele é grande, a mão dele... Eu quase não consigo fechar a mão quando eu dou a mão pra ele, sabe? Ele é muito grande, muito assim. Grande. Glória a Deus, é daí que vem a herança. Glória a Deus. É daí que vem a herança, o Gael é grande. Rapaz, o menino, ele calça quase a mesma coisa que o Dante, sabe? Ele é muito grande mesmo. E desde sempre ele foi muito assim, nessa coisa de guardar, a gente percebe, né? Você consegue, não é questão de botar nos buraquinhos, né? Mas você perceber a personalidade de cada um. E o Gael era aquele que... Se o Dante implicava com ele de manhã, ele ainda estava remoendo aquilo de noite. Por mais que a gente conversasse e tudo mais. E aí, às vezes, de noite, ele dava uma porrada no Dante, você não sabia por quê. E era por aquele negócio lá de manhã. Qual o signo do Gael? Pensei a mesma coisa. O Gael é de 14 de março. Eu não decoro, eu só sei o meu signo. E da Anne. O deles eu não consegui decorar ainda. 14 de março já é Ares? Não. Não? Eu acho... É alguma coisa de peixe, não é? Peixes? Só que o ascendente dele... Ô, Vitor, você gosta de astrologia, cara. Gente, aí você responde mais rápido do que eu. Não. Eu tô aqui pensando, olhando no meu... Ele já respondeu. Só que se eu não me engano, o ascendente dele é Áries. Então o bagulho fica tenso, entendeu? Aí ele não deixa barato, ele não deixa... Porque o Dante bota ele no bolso fácil, então o ascendente vai ali e ó, não vem com essa não. E como o Gael sempre foi muito grande, muito forte, era comum eu ver uma criança de 4 anos correndo atrás do irmão de 6 com uma cadeira, com um pedaço de madeira pra dar na cabeça do Dante. Sabe, um negócio assim meio assustador, porque o Dante conseguia se controlar um pouco, mas vinha com a cadeira e jogava, e acertava, e sangrava. E você, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não faz isso, o que eu vou fazer? Ah, meu Deus. Então assim, é muito louco, cara, o negócio. Tipo, de já tentar empurrar da escada e você fica, ah, meu Deus do céu, você vai isso? Empurrar da escada? E já, tipo, essa coisa de subir assim e puxar a camisa pra chegar antes pra escovar o dente, sabe? É porque eles não sacam, né? Eles não têm noção do que vai acontecer. Então, assim, vai puxar a camisa, não percebe. Filho, ó, perspectiva, olha tudo aqui. Você puxar a camisa, pode tropeçar, mas na hora é só a raiva do irmão que eles estão enxergando. Não estão enxergando mais nada. É muito doido, cara. É uma mas isso, eu acho que a maior missão da gente é ensinar a ter noção e olhar o todo. Que a maioria dos adultos que a gente conhece não tem. Sim. Às vezes, em viagens de intercâmbio com alunos adolescentes. E eu falava isso assim, o que mais me incomodava era que essa falta de, assim, de olhar pro resto do mundo à minha volta. E eu acho que essa faz isso, ela tá nessa vibe. Mas eu queria falar uma coisa, porque do que vocês estavam falando tudo dos irmãos, eu fiquei pensando muito de que tem uma falha muito grande da sociedade, aí geralmente dos adultos mais próximos dali, que a gente cuida muito pouco das transições, né? A gente cuida mal das transições. E aí os irmãos do meio sentem isso muito forte, né? Porque tem uma comparação, né, do mais novo que chegou, que é, enquanto é um bebê de determinada idade, é tudo muito fofinho. Então a criança pode peidar no meio da sala, ela pode fazer uma besteira, ela pode falar uma besteira, que tá tudo bem, é fofo. E aí, a partir de uma... Então, assim, imagina, se uma criança entra toda cagada na sala, fez uma besteira, falou uma besteira, todo mundo acha engraçado, já ri. E aí, de um dia pro outro, todas essas pessoas em volta da criança começam a falar severamente com ela, porque ela fez a mesma coisa que ela fazia pouco tempo atrás. Quando você não tem um irmão mais novo, isso já é muito violento. Tipo, pô, mas até ontem isso era fofo, vocês riam porque eu arrotava, porque eu peidava. Assim, eu tô falando exemplos bem ridículos de peido, porque assim, isso acontece com até isso mesmo. Sim. Quando entra o irmão mais novo, é surreal, porque assim, até ontem eu fazia essa coisa boba e todo mundo achava engraçado, ria. Mas agora vocês estão brigando muito comigo, só que fazendo. E continuam rindo, achando fofo. Cara, é muito violento, né? Assim, perder esse lugar ainda com essa comparação. Então acho que a gente cuida pouco das transições, né? É difícil, é que a gente não né, aprendeu a olhar para as transições, né? Assim, quando eu parei em casa,
Mas na época que a Helena nasceu, eu não sabia onde eu ia morar ainda. Então eu parei na casa de uma amiga, porque meu marido é engenheiro civil, a obra que a gente estava numa cidade tinha acabado, a gente não sabia para onde é que iam mandar a gente. Então eu escolhi uma capital para Paris, que eu falei assim, não interessa para onde eu vou, tem voo. Né, a gente se vira. E aí, acabou que a gente foi morar numa cidade 100 quilômetros da cidade onde eu parei. Então, eu parei na casa da minha amiga. Miguel, no dia, tava no começo do parto. Depois ele saiu pra brincar, porque meu parto foi um parto de 17 horas. E aí, quando finalmente nasceu, foi meio-dia, ela nasceu 11h50, eu liguei, o pai saiu pra buscar ele. Na hora que ele entrou, eu não vou esquecer nunca o meu olhar pra ele, Bruno. Na hora que ele entrou, eu falei, meu Deus, como ele é enorme. Assim, ele era um bebê. Mas agora eu tava com um recém-nascido no braço, então eu olhei pra ele, eu achei uma mão enorme, um pé enorme, um cabeção. Eu falei, meu Deus, que menino enorme, assim. Nunca mais eu olhei pra ele como bebê. Sabe assim, mudou. Na hora que ele entrou naquele quarto que eu tava com a Helena bebezinha no braço, eu olhei pra ele e falei, como ele é grande! Tomei um susto. Ele era um menininho. Ele tinha acabado de virar um menininho, sabe? E aí é um exercício diário de empatia, de respeito nosso em chegar, calma, Elisama, ele não virou um menininho. Você tá com um bebezinho menorzinho no braço, mas ele continua tendo as necessidades que ele tinha ontem. Uhum. Mas é tentador, porque o nosso olhar... Não sei se aconteceu com você, Thiago, mas foi imediato. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus, como ele tá grande, como ele é enorme, sabe? Não, é exatamente isso. Quando o Bruno acabou de falar, eu ia falar assim, cara, isso se resume a uma palavra. Perspectiva. Acontece. É ruim, mas acontece. Você tem um texto, não tem, Thiago? Thiago tem um texto. Você tem um... Eu acho que eu tenho. Eu já esqueci, já não sei mais nada já que eu fiz. Mais não. Porra, eu acho que é um texto, eu espero que exatamente... você também passe por isso, Elisama, porque eu me sinto muito mal, sabe? Thiago, não lembro. Um texto em que a foto, olha só, hein? É um texto, a foto é preto e branco e o Dante tá na porta. Ah, sei qual é. Ó, tá vendo? Tá vendo só? Vou te contratar, cara. E esse papo aí me deixou uma preocupação muito grande agora. Que no momento que eu tiver o próximo filho... Opa, peraí. Vamos parar aqui, peraí. Parou. Para. O que foi? Você nunca falou isso antes. É a primeira segunda vez que você tá cogitando. É só porque eles amam tá aqui que você tá cogitando ter outro filho. Não, calma aí, deixa eu falar aqui. Com todo respeito, a Eva claro. tá ouvindo, hein? A Eva vai... O que é isso? Você sempre falou, não, porra então... nenhuma, nunca vou ter filho. E aí agora tá assim? Calma, mas é tudo Quando showzinho. é que vai sair o BB2? Por trás tem plano. Daqui a uns anos ainda. Não pra agora não, tem que ser logo. O que pode não ser sem problema. Temporão, não, Deus me livre. Não, pra agora não. Temporão, vai ser temporão porque vamos é que a vida dá. conversar sobre idades, diferenças de idades. Então aí a gente te convence, tá bom? Filho, eu não tenho nem casa. Como é que eu vou ter filho de novo? Não dá. Espera, não é questão de escolha. É questão de... Não tem escolha, entendeu? Tá bom. Vamos voltar lá. Eu fico pensando, tipo, que a Eva vai estar mais velha, ao mesmo tempo que a Eva, a gente tem essa... Obviamente vai continuar tendo essa troca de residência, de uma semana aqui, uma semana lá, uma semana aqui, uma semana lá. Agora a Bia pergunta, como é que a Eva vai se sentir tendo que ficar só uma semana comigo, tendo um bebezinho que tá constantemente comigo? O que ela vai achar que eu acho do bebê? Tipo, fazer a comparação dela, eu com o bebê e eu com ela. Amigo, você sabe a resposta, que ela vem né? semana sim, semana... Você sabe isso que eu a falo resposta. agora, Você sabe a resposta. Não, então... Você não quer acreditar na resposta que você sabe. Você sabe. Isso aí. Você sabe Olha a carinha dele, a carinha. Me fudi. O bom é que eu tenho algum tempo pra já me preparar. E acolher o sofrimento dela, mas vai acontecer. Vai. Essa é a outra ilusão, sabia, Vitor? Que as pessoas têm a ilusão de falar, se eu fizer tudo certinho, os meus filhos, eles não vão sentir a chegada do irmão. Não, é garantido ter. É loucura, assim, vai ter sofrimento, vai ter lágrima, o choro vai virar som ambiente por um bom tempo, e é isso, e a gente vai aprendendo a lidar, sabe? Eu acho que começo da minha maternidade de 2, quando eu lutava pra Miguel sentir o mínimo a chegada da irmã, foi a pior fase. Porque eu queria fazer algo impossível, a irmã tava ali. Não tinha nada que eu pudesse fazer. E aí foi o momento de eu entender e falar, ok, ele está sofrendo. Dói muito. Eu realmente não tenho mais o mesmo tempo e a mesma paciência com ele. Vou acolher. É o que me resta, sabe? É o que me resta. E eu fiquei pensando isso também, pra não ficar mal aqui com a amiga, já que eu lembrei do texto do Thiago lá com a fotinho, eu vou lembrar do parto da Elisama também, que é ela lá com a menina nascendo, falando. Gente, tô com inveja. Alguém pergunta se ela quer alguma coisa, ela diz, não quero nada, tô plena.
É assim, chicletão na avenida, eu vou até Ondina, porque eu sou baiana, minha parteira fez chicletão na avenida, vai até Ondina, chicletão na avenida, vou até Ondina. Mas eu fico pensando isso, assim, do mesmo jeito que vocês olharam para os filhos maiores e viram isso, assim, ele também olhou pro seu colo e falou, tem outro ser pequeno naquele. Sim. Então, assim, obviamente que foi um momento lindo, né? A irmã chegou, mas assim, também é um momento assim, opa, perdi aquele lugar ali. Tem um estranhamento. Não tem como não ter esse estranhamento. E assim, com o Miguel, essa coisa do amor, de eu amo meu filho, não foi um negócio imediato, foi um negócio que eu fui construindo. Tinha uma estranheza de falar, nossa, esse bebê, ele é fofo, ele é muito lindo. Mas meio que eu não sabia muito esse bem joelho essa coisa aqui? esse amor avassalador e tal. Senti no parto, porque eu tava muito doida, partolândia, né? Hormônio até não poder mais, eu tava sentindo muitas coisas. Mas quando passa, esse amor ele é construído, mas com ela não. Eu acho que o segundo filho, você já tem um repertório tão grande de coisas, e com ela, pelo menos, foi algo que eu olhei pra ela e ela não foi planejada. Eu conto pra ela que quem planejou ela foi meu coração, que a minha mente não tinha planejado, que ela foi a melhor surpresa do mundo. Porque eu não consigo imaginar minha vida sem Helena. Mas na hora que ela chegou, e o meu vídeo de parto tem isso, eu fico falando pra ela, bem-vinda, minha filha, bem-vinda, 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 bem-vinda. Linda. Porque assim, naquele instante eu já amava ela, sabe? Naquele instante eu olhei pra ela e fiquei apaixonada. E óbvio que na hora que ele chegou, ele viu o enamoramento da mãe dele, sabe? Ele viu uma aura diferente naquele olhar que eu tava lançando pra aquela criança, que não era qualquer olhar. Ele conhecia aquele olhar direcionado somente pra ele, entendeu? Então, assim... Uma vez eu fiz, a gente tava fazendo uma pós, e aí era uma psicóloga maravilhosa, uma amiga minha dando aula, ela falou isso, ela falou assim, gente, você imagina um casamento, você tá, obviamente não tô edipificando aqui a história, mas é isso, você tá num relacionamento com uma pessoa, e aí chega uma das partes, pisar e fala, então, a gente vai abrir essa relação. Te amo tanto que eu vou trazer outra pra morar com a gente. Mas não tá tudo bem, já não tá completo, pra que precisa? Então vai enfiar outra pessoa aqui. Então, assim, eu fico pensando isso, assim, que, cara, é uma porrada, né? E essa pessoa que vai tensionar... Eu já sei que se for menino, Oi? não vai ter tanto problema. Se for menina, vai dar biloca, Eva. Você que pensa que não vai dar problema, tá bom? Você então, Thiago, eu conto, você conta. Já contei. Fiquei meio Eu largada. tenho direito de acreditar no que eu quiser. Não, mas sabe por Tem gente quê? que acredita que a Terra é plana, então eu Vitor, posso acreditar nisso. Sabe por Pois quê? tem gente que acredita que a Terra é plana, por que você não pode acreditar? Tá, então tá bom. É só Então, que vai ser fui tranquilo. refutado. Vitor, sabe por quê? Porque eu fui pensando assim, por que na ideia do desromantizar, né, essa coisa dos filhos, por que os nossos filhos nos fazem às vezes tão mal, né? Porque assim, eu fico sempre pensando isso. É uma coisa que eu brinco muito, por exemplo, no meu Instagram. A gente está acostumado a ser infernizado por chefe, a gente está acostumado a ser infernizado por professor, por qualquer ambiente externo, mas dentro da nossa casa é o nosso espaço seguro, dentro do nosso momento de descanso, de comer, de fazer cocô, de tomar banho, e assim, e é nesse lugar em que a gente fala, cara, aqui é meu espaço sagrado, aqui é o meu, né, minha bolha aqui, é nesse lugar que nosso filho fura, tensiona, esmigaça, rasga a gente, e o faz isso. Porque, teoricamente, quem tá ali como cuidador da criança, né, pai, mamãe, o casal, enfim, mesmo divorciados, ele é esse lugar seguro, né, pro filho. Não tem um bullying na escola, não tem a professora, assim, é um lugar maravilhoso. E aí o filho, o irmão, faz o quê? Ele vai rasgar, ele vai ter essa bolha o tempo inteiro. Independente do gênero, né? Até porque você já pensa, se você tem um filho menino que já vem tocando terror... Olha o tamanho já da frustração, da expectativa que a Eva tá criando. Pode ser que a menina seja a melhor amiga dela e ela tá criando uma outra expectativa, e o menino venha tocar o zaralho, acabe com a vida dela. Assim, porque tem uma coisa que independe do gênero, que é a disputa entre irmãos. E isso é absolutamente normal. Eles vão disputar por tudo na vida. E isso é natural. Né? Então, assim, por exemplo, quando esse lance de preparar, as pessoas me perguntam muito isso também, como é que eu faço para preparar o meu filho para a chegada do irmão?
você que tem que se preparar, porque você vai ter que lidar com esse BO, sabe? Porque é isso, a chegada de um irmão, o irmão mais velho, ele vai passar por um momento de luto ali. Ele vai sentir a ausência da mãe, a ausência do pai. Ele vai se sentir empurrado pro pai. Eu não criei, que normalmente é assim, né? Eu tô falando que no mundo ideal, o pai tinha ali um relacionamento bacana com o filho, mas normalmente não é isso. Normalmente o pai, ele só vai chegar mais junto quando chega na chegada do segundo filho. E aí aquela criança mais velha perde o colo da mãe, é empurrado pro pai, tem que construir alguma coisa ali, e todas as vezes que ele olha pra mãe, tem uma desgraça de um bebê acoplado nas tetas dela. Então, assim, gente, é muito doloroso. Então, e um bebê que é chato, né? Porque assim, quando você fala pra um filho de 3, 4 anos que ele vai ganhar um irmão, a imagem primeira que vem na cabeça dele é que ele vai ganhar um amigo da mesma idade que ele pra brincar. Sim. Eles não têm Chega aquele bebê newborn, desmilinguido, que não faz nada, não serve para nada. E que só atrapalha. Assim, pois com todo respeito aos recém-nascidos, tá, gente? Foi os piores 3 meses da minha vida, mas nesse momento. Mas assim, imagina pra uma criança, cara, eu lembro assim, de fazer essa experiência com amigas minhas falando, cara, o meu filho mais velho acorda e fala, pelo amor de Deus, mãe, faz alguma coisa, porque assim, a criança quer dormir, ela já tá em outra rotina. Porque pra gente é difícil, que a gente ainda tem uma compulsoriedade, né, de amar e de dar conta daquela criança. Imagina o irmão. Imagina pro irmão. Eu dei uma palestra uma vez, Bruno, e aí eu tava dando uma palestra sobre irmãos. E uma família tinha levado os filhos. E na hora que eu falei assim, porque quando nasce o caçula, né, quando nasce o novo filho, aí um menino de 7 anos, ele levantou e fez, o mundo acaba. Ele era o filho mais velho. Eu disse, pronto, gente, a gente já pode acabar a palestra, ele já falou tudo o que tinha pra falar. Exatamente. Ele era, o mundo acaba. O mundo acaba, cara, sabe? Mas assim, ele conhecia, acabou. O nosso mundo também acabou. Como é que ele não vai sentir? Chegaram, né? O nosso também acabou. Aí qual que é o babado maior pra mim? O babado maior pra mim é você lidar com a frustração da mãe ou do pai que você consegue ser pra 2. Porque quando você tinha um, era um negócio razoavelmente equilibrado. Eu sabia fazer aqui, sabia fazer ali. Então assim, aí nasce o segundo. E daqui pra você se adaptar, eu lembro que eu pensava, cara, eu era uma mãe boa pra 1, agora eu sou um prato de bosta pra 2. Porque era isso, eu me sentia um prato de merda pros 2. Assim, parecia que eu nunca tava boa pra nenhum dos dois. Eu nunca tava atendendo nenhum dos dois. Porque eu não tinha mais a disponibilidade que tinha quando tinha um filho só, sabe? Então, lidar com essa dor, lidar com essa morte da mãe de um, do pai de um, enquanto o mais velho tá demandando, tá pedindo atenção e o caçula tá chorando querendo peito, amor, o babado vai levando o jogo vai por um nível de dificuldade daqueles, É viu? verdade. Lidar com isso é muito difícil. Por isso que, assim, a gente tem que lidar com esses BOs primeiro. A melhor forma de ajudar os nossos filhos é se ajudando mesmo, sabe? E eu lembro que eu passei por muito por isso, com a chegada do Gael. E teve até um momento muito impactante de quando o Dante, na verdade, chegou pra gente e falando diretamente pra mamãe, né? Falou assim, mamãe, por que você não devolve o Gael aí? Bota o Gael aí de volta aí, eu não quero mais ele aqui. E aí a gente... Peraí. Até já pensei nisso, mas não dá. Não, peraí. Como é que a gente vai lidar com isso? E dá um bug, porque assim, porra, você ama os dois, né? Eu não posso... É muito difícil acolher, porque você, em algum lugar lá dentro de você se sente culpado de estar validando alguém falando mal de um filho seu, entendeu? Sim, então, sim. É difícil. Agora, isso realmente é uma coisa que melhora quando você tem 3 filhos, porque esse navio já partiu, sabe? Então, assim, eu me senti um cocôzão com 2 filhos, agora é a fase desse navio já partiu. Tipo assim, eu já sei que eu não vou conseguir dar conta, eu já sei que tá tudo uma merda, que eu não consigo acolher todo mundo e que alguém vai sempre estar precisando de alguma coisa que eu não vou conseguir atender, sabe? E é isso, sabe? Então, acho que pelo menos é esse aprendizado que a gente tem quando tem muito filho. A gente vai encontrando esse lugar. Acho que foi o momento que eu encontrei mais paz em mim. Foi o momento que eu pensei, ok, é isso aí. Não vou dar conta. Não vou conseguir. Teve um dia... Eu sempre conto essa história, que foi uma história que me marcou muito. Eu tava amamentando a Helena... Não, eu tava botando o Miguel pra dormir. E aí a Helena tava com o pai. E a Helena começou a chorar muito. E meu marido abriu a porta e fez, não tem jeito. Ela quer mamar. Eu já tentei de tudo e ela não dorme. E aí a gente trocou.
E Miguel no colo dele, Miguel chorava e fazia, mas é só um pouquinho de mamãe, eu quero só um pouquinho de mamãe. Gente, eu chorava. Eu não sei como eu não afoguei a menina em lágrimas um dia que eu amamentei ela, ouvindo ele falar, mas é só um pouquinho de mamãe, mas só um pouquinho. E aí foi o dia do enxergar, falou, ok, vai ter dia que não vai ter pouquinho de mamãe pra ninguém. Assim, vai ter dia que eu não vai ter pouquinho de mamãe pra dar. Não tem mais mamãe pra dar, assim. É uma mamãe, matemática simples, só tem um colo, entendeu? Então é isso aí mesmo. Mas foi libertador. Eu posso falar uma coisa que talvez, assim, não é nem pra afagar vocês, mas já também é dando um abraço em vocês carinhoso. Mas talvez até essa imagem de que assim, você era uma ótima mãe, você era um ótimo pai quando só tinham um, e que obviamente que eles demandam, e aí assim, sempre vai estar, alguém vai estar não sendo atendido. Eu, sendo pai de um, às vezes eu brinco com o Vitor isso e falo assim, cara, às vezes eu acho que seria ótimo, porque a gente tem uma ilusão de que a gente é melhor pai porque tem um. Isso é uma ilusão também, porque eu fico pensando às vezes eu acho que eu o sobrecarrego por só ter ele. Então, sim. Às vezes esse momento em que você não tá disponível pra ele, você tá ensinando várias coisas pra ele também, porque esse mundo não vai estar. Isso é tão importante, você falou, Bruno. E ao mesmo tempo eu falo isso com o Vitor. O Vitor fala muito isso pra mim. Bruno, cara, deixa ele. E agora, nesse período de quarentena, então, isso pra mim ficou o sol inúmeras vezes ao longo do dia. Ele assim, pede licença pra gente e fala assim, eu quero a minha privacidade. Ele usa, eu não tenho direito de fazer pouca porta fechada. Porque a minha... Mas ele tem privacidade, mas amor. Ele pede, assim, isso pra fazer coisas simples. Às vezes, assim, é o momento de tela dele, ele tá jogando um Pokémonzinho que ele adora, e aí ele fala, não, agora você me dá licença, papai, porque eu preciso da minha privacidade. Ou ele vai fazer cocô, ele fala, só na hora que eu for ver se eu me limpei direito. Eu quero minha privacidade. E o Vitor fala isso, Bruno, assim, a gente sobrecarrega muito ele, assim, às vezes eu falo isso, a quarentena, assim, tudo que ele não aguenta mais é ver nossa cara. Então esse momento, às vezes, caraca, eu não tô conseguindo dar atenção, talvez seja o momento que ele fala, putz, assim, criança não verbalizar, talvez, mas assim, tá tudo bem, né? A Anne, ela passou muito, assim, uma das justificativas mais fortes dela pra gente ter o segundo filho foi esse. E eu sei que muita gente fala isso e a minha resposta é sempre assim, cara, mas se você tá percebendo que você está sobrecarregando o seu filho por coisas que você não consegue dar conta, você não tem que ter um segundo filho para resolver isso, você tem que resolver isso em você primeiro, né? Então ela passou antes, é claro, ela também faz terapia e tudo, então acho que o mais importante é a gente entender que sim, a gente tem essa tendência, pode vir a sobrecarregar os nossos filhos, mas isso é uma questão nossa, né? A gente não tem que ter outro filho para resolver isso, e sim, porque assim, sobrecarregar, se for para sobrecarregar, a gente vai sobrecarregar todos eles, de uma forma ou de outra, sabe? Então, é importante que, de novo, a gente volte a olhar pra dentro e, cara, trabalhe isso. Porque, né, a gente não pode transportar as nossas cargas de infância e de memórias e de feridas pros nossos filhos, né? Idealmente, né? Eu sei que é impossível, a gente é humano também. Alguma coisa a gente vai transferir. Mas a gente tem que tentar, sei lá, eliminar o máximo possível, né? E é pesado pra esse filho, eu tava conversando com uma amiga recentemente sobre isso. A gente falando dos mais velhos, do quanto eu cortava o cabelo de Miguel, com tudo de Miguel era eu que fazia, a comida, tudo preocupada, bababá. E o quanto era pesado pra ele ser esse centro da vida da mamãe, sabe? Olha o peso pra uma criança ser o centro da vida da mamãe. Não precisa disso. Não precisa. Quando vem um outro filho, você se depara com a sua humanidade, que assim, estraçalhou a mãe perfeita, né? Pegou a mãe perfeita e jogou no chão e deu 10 pulos nela e jogou ela, tocou fogo na coitada. E aí foi a hora que eu me despedi dela, foi com a Helena. Porque com o Miguel ainda tinha ilusão de que eu conseguiria, sabe? Ser essa mãe da cartilha. Que nunca, nossa, gente, assim, eu podia estar cagando o menino chorando no colo do pai. Se ele chorasse, eu saía do jeito que tivesse pra pegar o menino. Olha, loucura! Com a Helena foi aquela fase, tipo assim, não, amor, vou acabar aqui, tá? Dê conta aí, quando acabar, tomar um banho, tiver de boa, eu pego ela. Assim, eu fui me resgatando, sabe? Dessa maternidade que não deixa chorar nunca, não deixa fazer isso nunca. Qualquer coisa é muito fatal no primeiro filho, né? Então você fica desesperado.
Porque você tem que atender todas as necessidades, que tudo vai acabar com a criança com problemas sérios, chorando na terapia. Tudo na vida vai acabar com isso. Então você fica nesse desespero no primeiro filho, e quando chega o segundo filho, você vê que você bota 3 vezes. Na quinta tentativa de você botar pra dormir, que o mais velho acorda, aí você pega o bebê assim, bebo de sono, coitado, você pega ele no café e fala, filho, é isso, hoje você não vai tirar cochilo. Sabe? Que aquela noia do primeiro filho fala, para todo mundo baixo, ele tá dormindo, ninguém acorda. E aí com o segundo fala, pá, isso, tá, deixa pra lá, vai dormir hoje não. Te cochilou hoje, coitada, não conseguiu cochilar, tá precisando dormir, que ela não cochila. Sabe, você vai ganhando uma leveza. No começo é um pânico, mas é legal, porque tira esse peso que a gente joga nas costas do primeiro filho, de que tudo é muito importante, é muito determinante, é muito fatal. É exatamente isso, alivia muito a pressão, mas é um processo árduo para você chegar nesse momento que você está leve, né? Você sofre muito no caminho, mas depois realmente é mais fácil. Mas volta e meia, eu não sei como é que é com você aí, mas volta e meia a gente se pega, às vezes, justamente pelo fato do irmão mais velho ser o primeiro, da gente ainda voltar a depositar algumas coisas, algumas importâncias muito grandes, porque a gente nunca passou por aquela etapa antes, sabe? Então acontece muito isso aqui em casa. Com a escrita do Dante, quando ele começou a aprender a escrever, e aí a gente, cara, não, peraí, o que a gente tem que fazer? Eu vou começar a aprender aqui, pedagogia aqui peraí, vamos ver o que é. Porra, estamos aqui em pandemia, tá em casa, como é que é? Eu vou comprar um caderno de caligrafia? Não, mas isso é zoado, era zoado na nossa época, é zoado hoje também. Meu, o que vai fazer? E aí a gente, calma, vai rolar, sabe? Deixa rolar. É que é cheio de estreias, né? Exatamente. O mais velho tem esse peso de ser o das estreias. Eu lembro do desfraude de Miguel, a atenção que foi, de eu ficar olhando e percebendo, e será que ele quer tirar? Ela ainda um belo dia tava, não quer mais fralda, e vestiu calcinha. Gente, maravilhoso. Ela desfraudou. Gente, ela desfraudou, que legal. Assim, sabe como foi leve, como tudo. Maravilhoso. Aquele peso de eu tenho que fazer, ele, se eu não fizer, ele não vai aprender. E, cara, com caçula é tão mais tranquilo. Eu me percebo assim também, Thiago, em diversas estreias de Miguel. E agora? Isso é novo? Como é que faz? Pois é. Assim, isso é novo. Como é que eu ajo com isso aí? Como é que eu ajo com esse tipo de situação agora? Ai, gente, é muito difícil esse negócio, né? Meu mal, caçula tem uma cola, né? Então, alguém próximo da idade dele fazendo alguma coisa, ele vai copiar. E assim, é um bom sinalizador para os pais também, né? Porque a gente já passou por essa fase, a gente sabe que ninguém morreu. Sim. Então é uma coisa que também dá uma aliviada. A gente já sabe, passamos pelos 2 anos 2 vezes já, vamos passar pela 3ª vez. A gente sabe como é que é, ninguém vai morrer. E a gente vai querer morrer, mas a gente sabe que não vai morrer, então... Que não vai morrer. É meio isso. Ai. Bom, eu quero começar a fazer o fechamento aqui desse episódio, porque eu prometi que a gente ia terminar cedo com a Elisama. Eu não cumpri a promessa. E ela já tá bocejando aí. Né? Cedo pra quem? Não, ela... Gente, as pessoas são madrugadoras, é muito impressionante isso pra mim. É porque é o único o Thiago tempo. me fala, vamos gravar 11 horas. Eu falo, o quê? Você começa que horas, menina? Como é? 11 horas? 11 eu tô dormindo. Então vamos fechar. Não, tamo junto. Eu também sou assim, eu durmo cedo. Eu acordo cedo e durmo cedo. Não dá pra... essa vida de madrugadeira não dá, não. Eu cedo e durmo cedo. Bom, gente, a gente precisa começar aqui a apontar pro final desse episódio. Eu sei que você tá adorando aí ouvir, a gente tá amando conversar com você aqui, Elisama, mas a gente sabe também que você é uma pessoa que dorme cedo. Então a gente vai ser gentil, né? A gente não pode ser só gentil com os nossos filhos. A gente tem que ser gentil com os convidados também. Então vamos aqui pro nosso bloquinho de indicações supimpas, e se você gostou, inclusive, desse bate-papo, quiser uma continuação, mande e-mails pra gente, fale lá no perfil da Elisama, pra ela voltar e a gente, né, fala, nem que seja pra falar de horóscopo, entendeu? A gente faz outra coisa aqui. Eu volto, de horóscopo, eu acho ótimo. Chega de irmão, que é só dor de cabeça. Vamos falar de coisa leve. Indicações supimpas! Muito bem, então nas nossas indicações supimpas de hoje, eu trouxe um livro que ele é muito especial pra mim. É um livro... Eu não vou falar do Irmão Sem Rivalidade, porque já tá batido, todo mundo sabe. Qualquer pergunta eu falo... Não é pipipi, popopó, Irmão Sem Rivalidade, não é isso. Eu quero falar pra vocês de um livro infantil que é o Eu Só e Só Eu.
né? Eu só, só eu. É um livro Não conheço. absolutamente lindo, que fala sobre a história de um menino que é filho único e vai mostrando a transição da chegada do irmão. E assim, eu chorei horrores lendo aquele livro. E é um livro, sabe, assim, pra você apresentar pro seu filho. Muita gente pergunta, um livro legal pra mostrar aqui, porque tá chegando o irmãozinho e tal. Eu sempre recomendo esse daqui, que é um livro lindíssimo. Então fica a dica aí. Adorei a dica. Posso dar minha? Pode, vai lá. Todo mundo calado? Pois é, né? Esperando o convite. Eu vou indicar o que eu já falei, a série This Is Us. Pra quem ainda não conhece, tem no Amazon Prime algumas temporadas, tem na Fox. É uma série lindíssima, porque conta a história de uma família e de várias famílias ao mesmo tempo, e a minha história e a sua também. Então, assim, é impossível você não se identificar em diversas partes. Como a história vai, com a história, conta um pouquinho da história de vida dos pais, deles criança, deles adultos. Então, assim, você consegue enxergar uma linha do tempo e entender, olha, ele tem esse medo hoje por causa dessa construção na infância aqui. Que interessante, assim. É uma construção muito bonita, uma narrativa linda, um dos roteiros mais bonitos que eu já vi, uma gravação linda, fotografia incrível. Enfim, eu sou apaixonada pela série This Is Us, e eu acho que quando a gente fala de irmãos, nossa, ela traz muitas reflexões, inúmeras reflexões sobre a relação de irmãos, então eu indico demais. Assista com uma caixinha de lenço ao lado, porque é comum se emocionar. Muito comum. E já que a gente tá na caixinha de lenço, a minha indicação é um filme chamado Uma Prova de Amor. É um filme em que um casal descobre que a filha tem leucemia. E aí eles são aconselhados pelos médicos a terem um filho, o bebê de proveta, que é um doador compatível com a filha. A garota já doa o sangue do cordão umbilical, na medula, e aí fica doando, assim, fazendo vários procedimentos de doação. Aos 11 ela precisa doar um rim pra irmã. Ela é gerada pra isso, na verdade. Caraca. E aí ela entra na justiça contra os pais. Esse filme é foda. Pra ter direito à vida dela, porque ela tem que tomar medicação, ela tem uma saúde super controlada pra ela ser essa doadora gerando uma subvida pra irmã. Caraca. E é muito interessante, obviamente, dentro de um cenário, né, que eu tô narrando, fica a relação das irmãs, ela é muito fofa. A mãe entra em pânico, em completo desespero, porque a menina consegue, com 11 anos, um advogado para defendê-la, e vira um caso nacional, porque é uma emancipação médica. E a mãe entra em desespero, julga, questiona o amor de uma filha pela irmã. E as irmãs, a doente, né, a leucemia e a irmã, estão numa relação ótima dentro desse cenário. Não conta mais não, deixa o filme rolar. Desculpa, Olha o spoiler. Esse filme é muito bom. Mas é punk. Caramba, porque cara. a gente como pai faz essa reflexão. Cara, será que o Brasil teve um caso... A teledramaturgia brasileira teve um caso no Laços de Família. A Helena engravida. Não é isso, gente? Nossa, peraí. Eu achei que eu tava falando com a dona Clotilde aqui agora. Porque... Não, desculpa, de vez em quando ela vem. A Vera Fischer, numa novela dessas aí da vida, ela engravida a Camila, a cena clássica da Camila raspando a cabeça. Sim. Acontece isso. Ela vai lá com o José Wilker pra engravidar e tem uma filha, faz um procedimento de inseminação pra engravidar, ela já tinha uns 40, pra a filha ser uma doadora compatível. Caramba. E aí uma discussão em cima de, cara, é pra refletir a função do irmão. Vou dar um irmão para meu filho. Esse aí você tá literalmente dando, né? Tipo, é quase uma ovelha Dolly, né? Esse é. Esse é certeiro. Tá bom, vou botar na lista aí esse filme. Eu vou dar uma indicação. Eu não sei se a Vinha deveria estar vendo isso, mas eu vou indicar porque ela adora isso. Se você tá com dúvida, já é um indicativo, né? Pois é, brother. Mas me ajuda aí, cara. É porque ela tá muito fissurada nisso. E é maneiro. Eu acho muito divertido. Eu gosto de ver isso. Diário de Horrores. Goosebumps. Goosebumps. Só que em português é Diário de Horrores. Horrível. Cara, é muito legal. E a Evinha adora ver isso. E ela vê vários episódios, vê mais de uma vez. A gente entendeu de onde vem os zumbis da história da Evinha, né? Então, mas isso foi antes. Já é o interesse... Tá.
Gerald Rose é agora. Não, mas tá assim, eu não acho que seja um problema, porque Goosebumps sempre foi um negócio, tipo, historinha de terror muito... É terror infantil. É muito levinho, né? Mas é terror infantil pra 5 anos de idade? Essa que é a questão. Ela tá reclamando, tá tendo pesadelo, essas coisas ou não? Não tem pesadelo, Então tá não bom, tem cara. nada. Então Ela relaxa. vive super bem, né? Então, esses são os pontos que me deixam tranquilo. Tipo, talvez desse até um episódio sobre isso, mas enfim, falar rapidamente aqui. Não tem nenhum revés. Ela só gosta de terror. Gente, mas ela não até tem a Marcha pesadelo, tem. não tem Vocês já nada. viram? A Marcha tem um Marcha, contos de terror, alguma coisa assim. Sim, tem. Inclusive, isso aí pra Eva já foi alguns anos atrás, tipo, 2 anos atrás. Ela via já essa marcha de contos de terror. E ela gostava do marcha de Temos contos de aí terror. Ela via uma isso. nova Hitchcock, né, cara? Ela simplesmente gosta de terror. Eu não sei por... Tipo... Não sei... No incentivo. Eu deixo, mas eu não incentivo. Não sei se tem a ver com o que eu tô falando, mas enfim. Ela gosta, também gosta de terror. Tá e eu tô bom. deixando, mas eu fico meio com tá medo. impressionado em nada. Eu sei que os meus vão ficar impressionados. E vão ter pesadelo Os e meus vai ser um BO também a noite deles. É uma merda, eu evito. Tô evitando a fadiga. Não, cara, o Vitor me manda calar a boca toda noite, porque a pauta da Noite do Sol é... mas deixa a luz mais acesa, porque eu tô com medo de fantasma. Aí eu falo assim, mas filho, por quê? Porque eles tiverem fantasmas ruins. Mas se tiver fantasmas ruins, filhos, também tem fantasmas bons, porque a gente acredita no equilíbrio. Pensa só, filho, se aqui no quarto tem um fantasma ruim, deve ter um outro bom também. E o Vitor lá na sala assim, cala a boca! Faria Eu tenho igual. medo de fantasma, não tem fantasma nenhum. Não tem existe, fantasma não tem nenhum. nada, É bom, porra é ruim, nenhuma ninguém. aqui. Não existe. Nada. Tem ninguém aqui. Esse é o eu problema fico de nessa ter um lógica. pai que explica muito, entendeu? Que o cara é Isso, o palestrinha. Vitor fala, Bruno, desliga o PowerPoint, fantasma. cara. O garoto só tá falando que tá com medo de fantasma, tu tá abrindo o PowerPoint pra falar. Se tiver uma entidade aqui, filho, tem uma boa e uma ruim, porque o universo funciona em equilíbrio. Porra, toda noite. Maravilhoso. Ih, tá acabando! Bom, então estamos aqui chegando ao final do nosso episódio. Eu queria agradecer imensamente você, Elisama, pelo carinho, pela consideração, pela generosidade de estar estendendo o seu dia aqui com a gente. Muito obrigado, foi uma conversa maravilhosa. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aí adorou também. Foi ótimo, adorei. Adorei o papo e volto se convidar de novo. Ih, deixa eu aí. Já cavou. Derrubou, não? Como é que é? Não sei o que, no Não faz pênalti. isso não, porque esse vai terminar, o Thiago já vai te abrir uma agenda. Entendeu? Ele sabe como é que... Ele conhece os amigos, tá vendo? Sabe? Não dá espaço pro Thiago, né? Ele vai falar assim, então, ele vai te dar 3 opções de data. Tu vai ver. Não se faz isso com o canceriano, gente. Não faz. Então já fica aqui o convite, a gente vai pensar no especial horóscopo. Vamos fazer no início do ano, que a gente já fala do mapa do ano inteiro, entendeu? Do ano inteiro, perfeito. E Elisama, deixa aí suas redes sociais, caso o pessoal queira, caso alguém ainda não te conheça e queira seguir você, né? Poxa, vai lá, que a gente sempre tem assim, uma meia dúzia de tricoteiros a gente manda. Então sigam a Elisama e fale, vim pelo tricô, pra pessoa saber que a gente tá prestes pra alguma coisa também aqui. Meia dúzia nova. Somos 10 mil no Instagram. Tá bom. Nós temos arrastar pra cima agora. Somos Agora uma tem página de arrastar. respeito. Agora sim, a gente agora criou até uma rotina nova que é o arrastar aleatório. Todo dia, a gente bota qualquer coisa, não vai dizer o que é. Só pra ter certeza que tá por Só pra- arrasta aí, gente. Às vezes é um Só pra perder o direito episódio, do às uso. vezes é alguma coisa do, sei lá, uma notícia, vai ser isso. O importante é que arrasta pra cima. Meu Instagram é Elisama Santos C, @Elisama Santos C. Tem o canal no YouTube, Elisama Santos. E o meu Facebook é Elisama Santos. E tem o canal no Telegram, que é Educação Não Violenta. Mas como é que acha o canal? É telegram.com? Não, é difícil. Eu não, Não faz pergunta Vai na difícil, bio, vai na bio Thiago. da Elisama Não que tá faça lá o mais. link. Vai na bio, pronto. Não faz pergunta difícil, eu não sei como é que acha. Eu não sei como funciona aquele negócio direito. Gente, eu não sei nem como é que Ainda não eu entrei aprendi. direito no Telegram. Notificação pra mim que alguém entrou no Telegram.
Isso é muito louco, é. Pois é, né? É muito difícil, mas é isso. Então tá bom. Dá pra me encontrar fácil. E eu tenho 2 livros também, o Educação Não Violenta e o Por que Gritamos. Isso aí. Então, de novo, muito obrigado, Elisama. De verdade, foi um prazer estar aqui com você conversando. Se você quiser mandar um e-mail pra gente voltou com a leitura de e-mails, então a gente precisa de e-mails para poder ler. Então, manda lá pro tricôdepaz@paizinho.com. Siga a gente também nas redes sociais, caso você ainda não siga. A gente tem 10 mil, mas a gente quer chegar a 1 milhão, né? Imagina, um podcast com 1 milhão de seguidores, poxa, coisa mais linda. O Vitor vai poder finalmente ter lá a pauta dele. Vitor busca a Deva sem camisa no Leblon, né? Na escola. Isso é velho. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Tchau, beijo. Beijo, boa noite. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.